Alô! Tô aqui em mais um vídeo celebrando os 80 anos da UBC, União Brasileira de Compositores. Tô aqui com o Geraldinho Magalhães. Obrigado. O papo vai ser bom, porque antes já tava bom pra caralho aqui. Pô, obrigado por ter vindo, Vamos viu? nessa. Obrigado a vocês. Porra, de verdade. A você e a UBC. Ó, essa água é sua. Você tinha falado da garrafinha, a garrafinha é sua também. Boa sorte. Ó, você vai levar pra sua casa. Sua caneta. Boa. Ali a gente vai falar sobre esse vinil lindo. Olha que coisa mais linda, Ivan. Olha só que coisa linda. Vou até mostrar, porque... O mais lindo vem agora. Pretinho nunca viu isso na vida. Que ele viu pela primeira vez um vinil aqui no programa, né? Confirma, ficou Pretinho? Desse jeito, então, que ele não viu mesmo. Agora, olha isso aqui, que coisa linda. Isso obra de arte, né? É obra de arte, cara. É mesmo. E é muito bacana ter esse ressurgimento do vinil, né? E essa fábrica, eles pensam as bolachas, né? Que é vulgarmente chamada aí o vinil, de acordo com a capa, né? Então você pode ver que tem uma harmonização aí da cor do disco do vinil com o que tá na capa. Muito bacana. Legal, porque a gente tem o formato digital e ao mesmo tempo tem pessoas apaixonadas pelo físico, arte. Né? Exatamente. Querido, eu vou rodar a ampulheta. A gente talvez não vá até o fim porque você tem um horário pra sair, mas espero que a gente vá quase até o fim. Me conta um pouco, porque a tua vida na 720, nesse mood seu, né, de trabalhar em todas as pontas, você fez quase tudo na vida, né? E hoje você tem a Diversão e Arte, que tá aqui, ó, que é a empresa do Geraldinho, que ataca em várias frentes. Eu queria que você me contasse o início disso tudo. Como que a música chega até ti lá no iniciozinho? Olha, a música chegou através da literatura. Eu era entusiasta. Era porque eu não tenho mais o mesmo encanto, mas apesar de gostar muito de literatura, mas eu era envolvido e escrevia poemas e tal. E eu tinha 16, 17 anos em Recife. E eu frequentava o Espaço Passárgada, que era um centro cultural muito interessante. Conheci pessoas incríveis. E ali conheci gente da música. Rapidamente eu estava fazendo show universitário com pochete, pegando dinheiro na mesa, com a contribuição e tal, de artistas de Olinda e Recife. E rapidamente conheci e comecei a trabalhar com Paulo Rafael, guitarrista, produtor, meu padrinho, minha grande inspiração. E a família apoiou esse seu movimento? Mais ou menos não. Foi carreira solo total, assim, foi totalmente independente. E eu perdi minha mãe muito cedo, que era muito pegada, sempre tinha uma relação não fácil com meu pai. E a essa altura eu morava com meu pai, todos meus irmãos se casaram, eu morava sozinho com meu pai num casarão. E não era uma vida fácil para mim, entendeu? Eu estudava engenharia florestal, era boxeador. Pouquinho depois, nessa época aí, eu fui presidente da Federação Pernambucana de Pugilismo com 20 anos. Eu nunca vi. Poeta e atleta. Atleta e diretor da União Brasileira de Escritores, secção Pernambuco, tudo na mesma época. E, inclusive, o boxe me ensinou muito a música também, porque eu produzia eventos do pugilismo. Então, o marketing, de fazer as promoções, porque era tudo muito pobre. Os meus colegas passavam fome. Meus companheiros de luta, literalmente falando, eles passavam fome. Então, intuitivamente, eu conhecia o dono da padaria da esquina da minha casa, era classe média alta, conhecia o dono de restaurante, então eu fazia permuta. Eu nem sabia que isso existia, esses escambos. Aí eu prometia retorno publicitário nos eventos, né? O primeiro ringue da Federação Pernambucana de Pugilismo, eu ajudei a construir, eu consegui madeira de uma madeireira ali para a ferragem aqui e tal, e a mão de obra eram os atletas que fizeram o ringue. Quantos anos isso você tinha? Eu tinha 21 anos de idade. De onde vem essa coisa empreendedora, intuitiva sua, de pensar marketing? Vem daí, não é? Dessa época, porque voltando aqui, estou na mesma época, no paralelo, na literatura, na música, eu estava achando muito pouco aquela coisa dos shows ali. Então eu digo, peraí, eu quero me interessar, porque vamos gravar, se eu queria, ia assistir as gravações. Daqui a pouco eu estava trabalhando dentro de um estúdio. Eu era assistente de produção de Carlos Fernando, que é um cara que foi muito importante na história do frevo. Ele renovou o frevo. Ele criou e dirigiu uma série chamada Asas da América, final dos anos 70, pelos 80, entrando nos 90. Então, aquele meados dos 80, eu fui assistente de direção, de produção de alguns álbuns desses,
que chamava Chico Buarque, Djavan, Caetano, para cantar frevos e aumentava o andamento. E colocava guitarras e teclados, coisas que não tinha. O frevo era muito, muito purista, muito aquela coisa, né? Meio conservadora e careta. Então ele meio que abriu o negócio e foi um momento muito importante. Eu aprendi muito ali. Depois comecei a trabalhar em produção de vários álbuns, coproduzir álbum de Canhoto da Paraíba. Olha só. E outras coisas mais. Eu não sou músico, mas tive a sorte de participar dessas coisas. E com o Paulo Rafael, meu grande parceiro Como você de conheceu vida. ele? Foi nessas idas de shows pra lá e pra cá, com shows universitários. Ele apareceu num desses aí, ficamos amigos. E Carlos Fernando também. Já tocava pra caralho. Ele já era consagrado com o Alceu, ele já cozinhava para fora também, porque ele produziu discos de grandes artistas. Ele é autor de arranjos e solos históricos, como Vaca Profana, da Gal, que tem um arranjo de guitarra incrível. Mas esse momento que você conhece o Paulo, só pra eu entender cronologicamente, por isso que eu te perguntei se ele já era famoso, isso já é 80? Não, você pulou de 70 para 80, né? Não, era 80, não. 70 eu falei dos discos do Carlos Fernando que começaram. Essa minha época era meados dos 80. Tá. E foi ali que eu o conheci. E Alceu já vinha disparado, né, irmão? Alceu, um ídolo. Wagner, todo mundo. Alceu era, porra, ainda é, né? Alceu tá tendo uma volta de Alceu Valença agora, incrível. É o que me deixa muito feliz por ele e por todos, mas nessa época o Alceu era incrível. Aí eu vim produzir o Rock in Rio em 91. Eu era o produtor executivo do Alceu. Eu e um outro colega, uma equipe de produção e tal, vim pra cá e já vinha pro Rio algumas vezes com o Paulo Rafael, com shows instrumentais do Paulo Rafael. A gente fazia as temporadas aqui no... Como produtor executivo. Como empresário dele, do Paulo Rafael. No Rio Jazz Club, o Rio de Janeiro tinha Jazz Mania, mistura fina. Mistura fina daqui de Ipanema, tem mistura fina da Lagoa, era uma coisa, Teve uma época que tinha, inclusive, na Barra também, né? Não me lembro da Barra, mas era uma época mágica, era uma coisa encantadora, né? E eu, era tudo que eu queria. E não demorou muito, eu vim morar no Rio, então tô aqui há 31 anos. Que ano que você vem pro Rio? Aí é importante também dizer o seguinte, aí o Paulo Rafael se mudou pro Rio com a família, com a esposa e uma filha de 6 anos. E eu passava muito tempo em Olinda na casa dele ou na casa do Alceu. Aí parei de trabalhar com o Alceu e muito por conta também da minha hiperatividade de fazer muita coisa, e eu não dava aquela exclusividade que o Alceu demanda. Mas vem cá, no dia a dia. Você tá andando pra frente. Como que você conhece Alceu, cara? Não, mas dessa época aí do Paulo Rafael. Como que ele te conhece? Paulo Rafael era o diretor musical do Alceu. E aí, como que foi? Não, Alceu via o trabalho que eu tava fazendo com o Paulo Rafael. Eu quero esse cara. Aí o Alceu olhou e falou, quero ser empresariado por esse cara. Não, quero ser produzido por ele. Ele tinha outros empresários. E aí você era o produtor executivo. Exatamente. Como que foi trabalhar nessa época aí com o Alceu? Foi mágico, né? Porque era uma realização de um sonho, né? Alceu era um ídolo muito grande, né? Eu não era um tiete, mas assim, era um grande admirador, até hoje, um grande admirador, né? Então foi uma oportunidade muito grande. E eu saio dali dos shows de muito sofridos ali, de pouquíssimo ou nenhum recurso, para fazer, né? Isso eu fui repetir isso aí 15 anos depois, quando eu aceitei fazer uma turnê internacional com Daniela Mercury. Isso é uma outra história. Que deve ter sido gigante. Foi também, gigante. Né? Nessa época ela era Madonna. Era tipo... Vem cá, o Alceu, assim, como é trabalhar com o Alceu? Nessa época era maravilhoso. Até hoje, eu acompanhei alguns shows dele recentemente, fui assistir, e vi a mesma pessoa. Impressionante. Mesmo vigor, mesma história. Era maravilhoso. Alceu era um vigor e uma potência, assim, os shows incríveis, shows de discussão e sempre acaba mal. Quando eu falo rock and roll é porque mas blues é muito vigoroso o show dele. Né? Mas ele nega isso, ele nega essas influências, sabe? Mas ele tem, é inevitável. Mesmo que ele não seja proposital, mas tá lá, né? E o Paulo Rafael trazia muito isso, né? As guitarras. E de uma forma muito original, não é aquela... O timbre dele era único, né? Paulo Rafael, você ouve até hoje, por qualquer gravação dele, isso é Paulo Rafael. Era diferente, né? Eu lembro que eu criança, 2 timbres que eu identificava, mas ainda não sem nenhuma noção de música, era o Fagner com o Robertinho Recife e o Alceu com o Paulo Rafael, né? Porque era uma identidade, assim. Não, o Alceu com o Paulo Rafael tem uma história que, assim, o Charles Gavan, parceiro de vários projetos, um grande amigo,
ele me contou uma história que os Titãs foram de fazer um festival num ginásio em Minas Gerais, ou então, em Berlândia, sei lá, um ginásio, 2 shows, Alceu Valença e Titãs. E ele não sabia, nunca tinha visto, ninguém, nenhum Titã tinha visto o show do Alceu Valença. Aí ele, aquela coisa de primeira van para sair, para chegar na... Quem quer ir primeiro para ver metade ou o final do show de abertura, ele quer o show do... Não é show de abertura, eram 2 shows. O show do Alceu Valença. Aí o Charles foi sozinho. Aí o Charles foi o único que quis ir dos Titãs. E ficou vendo o show da Coxia com o queixo caído. E vendo a guitarra do Paulo, aquele vigor, aquela porradaria toda, aquela coisa incrível e diferente, né? E aí, quando chegaram os outros, foram pra Coxia. Quando foram pra Coxia, os caras também ouviram aquela porradaria, também a plateia. E aí ele olhou assim e fez: a gente tá fudido. Vamos ter que entrar botando pra Tamo fuder. fudido. O Alceu é uma porrada. É demais, continua até hoje. Grande Mas aí é artista. isso, aí com o Alceu foi uma Yes We Can pra mim, Yes I Can. E Você sentiu ali falando, completamente. eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso e posso fazer muito mais. E mesmo quando eu fui meio saído da história, eu não me magoei em momento algum. Eu só tenho a agradecer. Quantos anos você ficou com o Alceu? Foi pouco tempo, foi uns 2 anos, 2 anos e meio, mas eu aprendi demais, foi muito rápido. E foi exponencial. E aquela época eu fiz amizade, por exemplo, uma amiga, antes de vir pra cá, eu tava falando com o Jane, viúva do Luiz Melodia, o Alceu me apresentou aqui. O Alceu me apresentou 200 artistas que até hoje as portas abrindo e você conhecendo e valorizando as amizades e os contatos, sem passar por cima de ninguém e tal. E naquela época foi muito importante pra mim, sabe? Quando você sai do Alceu, só pra eu entender, é que ano mais ou menos? Foi 91, foi essa época do... Antes de ir pro Rock in Rio. Não, Rock in Rio eu produzi, eu trabalhei no Rock in Rio. Foi depois, 92, mais ou menos. Aí Paulo veio morar no Rio. Aí vou morar no Rio, aí, puxa vida, aí desfizemos um estúdio que a gente tinha, que era um estúdio de jingle e pré-produção. A gente tava planejando crescer, né? Que era nos fundos de um estúdio grande de Recife. A gente queria exatamente isso, uma bola baixa pra gente ir crescendo. E do nada ele, cara, vou voltar a morar no Rio, que já tinha morado. Aí eu fiquei sabendo daquilo, fiquei triste, vou me reconstruir, que eu sou guerreiro mesmo e daqui a pouco eu tô fazendo outras coisas. Teve um dia que ele foi lá com a esposa e falou: olha, prepare suas coisas que você não vai ficar mais aqui não, você vai morar com a gente lá. Aí eu fui praticamente adotado. Não pestanejei, empacotei minhas coisas e me mandei pra cá com eles. Moramos num apartamento pequenininho, eu era o filho mais velho. Durante um ano e meio. Getúlio das Neves, Jardim Botânico. E a gente era vizinho do Jardim Macalé. E depois eu me mudei para uma casa, aí fui morar só, né? Pela primeira vez na minha vida fui morar só. Aí na Maria Angélica, em cima, um pedacinho de uma mansão, era uma família grande que, enfim, separou, brigaram, aí lotearam uma mansão e aí sobrou um quartinho lá, eu aluguei um quarto maravilhoso, aliás, um estúdio, e morei ali. Depois comecei a namorar com a Paula Vieira, que eu conheci na época do Alceu. O Alceu foi culpido disso também, outra coisa boa que o Alceu me deu. ela era produtora dele aqui no Rio e nos casamos, durante 22 anos casados com ela. Foi maravilhoso. Vem cá, você falou que com o Alceu ali, você teve a sensação que você podia fazer qualquer coisa, né? Com certeza. Como que foi estar na produção do Rock in Rio? Porque é um evento de uma magnitude absurda, né? Teve uma história que é bíblica. Foi no Maracanã essa edição, né? E aí é o seguinte, o Alceu, a gente passou som 3 dias antes. Tinham 3 meses para fazer tudo. Paulo Junqueiro, hoje presidente da Sony, era técnico de PA. Do Alceu. Do Alceu. Para esse show. E aí tinha o Vavá Furquim, que é técnico de som do Caetano, que era o técnico de monitor, e na luz Juarez Farion, que é o dono era o Ceceu na batera, né? Era Ceceu na batera e revezava com o Wilson Meirelles. E aí, muito bem. Aí passamos o som. No dia do show tava tudo diferente. Até dizia-se nessa época, quando você termina de passar o som, passa um pincelzinho de cocô para ninguém mexer na mesa, porque não tinha mesa digital com programa, né? Do jeito que você
planejava, deixava, né? Aí tava tudo diferente e pior. O palco, que tinha vindo boneco de Olinda, tinha vindo coisa para ter uma jogada cênica, não sei o que a gente tinha preparado, pensado durante semanas, meses. O palco do Prince, que era no mesmo dia, entrou assim no nosso, o que era... Parecia, você assistiu o Spinal Tap? Diz Spinal Tap, aquele negócio do cenário que vem desse tamanho assim, mesma coisa. A gente prepara uma coisa desse tamanho... Porque entrava um carro, entrava um negócio, eu vi esse show do Prince, não, era um negócio gigante, não, né? O palco vinha pra frente e assim, essa mesa aqui, pronto. A área era essa aqui, virou isso, aqui o palco. Aí virou isso aqui, ó. Pronto, o palco do Alceu é esse. E era aqui. Que absurdo isso, cara. Sem aviso, aí virou isso aqui. Esse já foi humilhante, né? Aí... Isso acontece desde o 1, né? Que é essa coisa aí aconteceu isso, cara, aí Alceu, até hoje eu não sei se isso foi querendo ou sem querer. Alceu é tão inteligente que eu acho que ele fez querendo. Mesmo, se foi, ou no mínimo inconsciente, num grau máximo. Ele começou o show, era à tarde ainda, quer dizer, era a luz do dia, era uma quinta-feira e verão, então ainda era dia. Ele era o último show brasileiro, para depois começar Santana e mais não sei quem e Prince. E aí, cara, o som começou a dar problema, ele fez 2, 3 músicas, pegou o microfone e jogou no chão. Aí os gringos entraram, que era uma empresa gringa de Rosco, não, era Showco. Entraram, começou uma pancadaria. O Roberto Talma estava em cena, entrou pra... Ele pegou o microfone, tacou no chão? Tacou no chão, e os caras entraram no palco, não para bater nele, mas para pegar o microfone. Aí começou uma briga generalizada nos bastidores, na coxia, no backstage. E o Talma levou uma porrada, aí apareceram 200 seguranças da Globo pra brigar com os gringos, com o pessoal da graxa, foi uma coisa horrível. Mas aí ele pegou outro microfone... Não, aí acabou o show. Acabou o show, meu Deus do céu, a gente tá 6 meses, ou 1 ano pensando nesse show e acontece isso agora. Ele tocou quantas músicas? 2, 3 músicas. Isso aconteceu? Aconteceu, cara, eu não vi tá isso, no cara. YouTube, tem isso. Aí, durante Rock o dia... in Rio 2 ele só tocou 3 músicas. Figurino, e tudo pensado, mesmo com a situação do palco pequeno, meu Deus do céu, acabou tudo, o sonho acabou, meu Deus. Aí saímos, camarim, aí houve uma reunião de emergência com o Roberto, o Medina, o Dodge, não foi o Roberto Medina, foi o Dodge Sirena, que é empresário do Roberto Carlos, e o sócio, o Charles, que era o diretor técnico, com o empresário do Alceu, e o Alceu e eu tava lá Ficou ali só pra ver o que tava rolando. E Alceu esbravejando, e os caras, não, antes você vai voltar. Você vai voltar depois do show do Prince. Aí eu digo, vai voltar? Eu digo, vai voltar. E isso aí, a equipe toda tinha ido, a moral da tropa foi pro sola do sapato, né? E todo mundo se dispersou. Não tinha rádio, comunicador, nem nada. Não tinha mais como comunicar a todos. Então começou uma perseguição dentro do Maracanã para encontrar as pessoas. A maioria estava bêbada já, com 1 hora, porque foi muita depressão, né? Imagina, meu mundo caiu, todo mundo... Tava todos bêbados e rasgaram o figurino e tal. Aí eu saí remontando o equipamento. Aí eu saí correndo pela Avenida Maracanã para procurar a Kombi que já tinha saído com o equipamento. Tava voltando pro estúdio da EMI, que era em Botafogo. Eu consegui encontrar a Kombi por causa do engarrafamento. A Kombi já estava ainda estava na Avenida Maracanã, mas já quase chegando ali na Praça da Bandeira. O Alceu na reunião tocou o terror. E eu correndo, feito um louco no meio dos carros, procurando a Kombi com o equipamento. Aí entrei na Kombi, a Kombi voltou. A Kombi voltou pelo som do Maracanã. Entre um show e outro, avisamos a plateia que haverá um show de Alceu Valença depois do show do Prince. Não vão embora, que haverá um show de Alceu Valença. Aí o alívio, relativo alívio, que todo mundo foi encontrado. E aí começou um outro suspense, que foi, será que vai ter público? Será que as pessoas vão se mandar agora? E a galera tava bêbada mesmo? Tava, a maioria tava bem mal. Aí começou café pra galera. Café e tal, e foi o melhor show da história. E Paulo Rafael foi eleito pelo Globo e pelo Jornal do Brasil, não esqueço nunca. Tarek de Souza escreveu uma matéria, um box enorme,
A resenha do festival, o guitarrista do festival. Tinha Slash, tinha Pat Metheny, Santana, o guitarrista do festival, Paulo Rafael. O show do festival, os dois jornais do Rio de Janeiro, né? O Globo e o Jornal do Brasil, que era um grande jornal na época. Alceu Valença, melhor show do festival. O segundo, o show que valeu. Foi um show incrível. Tá no YouTube, tem um malandro lá que Cara, colocou... É engraçado que eu não lembro disso, eu vi esse show, mas também eu era muito novo. Isso é o quê? 91, né? 91. Eu fui pra assistir o show do Prince, acho que eu nem vi o show do Prince inteiro, que aí meu pai... Porque cada dia, a gente foi um grupo de adolescentes, né? Então cada dia era um pai de daquelas pessoas que buscava e levava, né? E eu me lembro que a gente saía antes pra não ter trânsito, então talvez a gente não tenha visto muito novinho, 91, nossa... Quanto tempo, caralho, que história maluca, bicho. Inacreditável isso aí. E o Alceu cantou pra caralho. Cara, foi assim, no mesmo dia, a mistura de sentimentos que eu tive é inenarrável. Assim, eu entrei, fui ao fundo do poço e cheguei no panteão, assim, da glória, da realização, do show da minha vida. Caralho, show histórico. Não foi o show da minha vida, tem um outro show da minha vida que se tiver tempo eu conto. Pô, não, aproveita, já que você tá nesse show da vida, me conta, qual foi o show da tua vida? Em 1997, eu trabalhava para uma empresa de Nova York chamada NYC Entertainment, e que foi responsável responsável pela minha meu empreendedorismo, minha compreensão do mercado internacional, especialmente do mercado americano, a partir de Nova York. Então eu fiz um intercâmbio muito grande. Como que esse cara chegou até ti? Brasília Music Festival. Eu fui convidado pelo Mundo Livre S.A. para ir meio como tradutor. Foi muito ao acaso. E aí eu chegando lá, fiz o trabalho com o Mundo Livre S.A., fui produtor deles, tour manager. E eu e Paulo André, empresário do Abril Pro Rock, empresário do Chico Sainz Nação Zumbi, fizemos juntos lá, produzimos uma tarde incrível no Brooklyn Prospect Park, chamada... que era o Brasília Music Festival, uma tarde pernambucana. Banda de Pife, 2 irmãos de Caruaru, de João do Pife, Mundo Livre S.A. e Chico Sainz Nação Zumbi. Foi maravilhoso. Espetacular. E aí, na concha acústica do Brooklyn Prospect Park. Aí eu fiquei amigo do diretor do festival, e o cara ficou muito encantado comigo, me chamou para ser o produtor do ano seguinte, produtor de tudo. O Talent Coordinator, que chamava. E aí Quem foi o cara que te chamou? Robert Flem. Pô, que foda, hein, cara? E aí fiz muitos trabalhos com ele depois, até um cooking show com Claude Touagot, antes de ser tão famoso, que ele já era muito famoso. Quando ele era famoso, ele agora é super famoso. Ele famoso, a gente fez uma série chamada Caviar e Bananas, que nunca foi ao ar. E eu fiz a produção musical de toda a série. Mas voltando aqui para essa época do NYC Entertainment, em 97, teve que foi pensado um evento pelo governo brasileiro, Fernando Henrique, chamado It's Time to Brazil in Canada. É Tempo do Brasil no Canadá. E me convidaram para ser produtor musical, que ia ter outras atividades, o que na época não havia nome para isso, mas era uma exposição de economia criativa brasileira. Então foi convidado o Projeto Tamar, novíssimo, inclusive eu acabei virando tradutor porque não falava inglês, ninguém sabia falar inglês. Ou seja, a língua inglesa te abriu muitas portas. Muitas. Né? E eu tenho fax, eu tenho isso guardado ainda, tenho uma memorabilia disso. O Projeto Tamar, eu entrei em uma discussão científica porque os canadenses, antes da exposição, não estavam aceitando um painel, um display deles que falava que existiam 4 tipos de tartaruga marinha. Eles não aceitavam. Diziam que só tinham 3. Era fake news. Era fake news. E eu tive que contra-argumentar. Hoje em dia já tem várias... Isso tudo por fax? Por fax, E aí então essa discussão... O pior não, o mais engraçado veio depois, que teve couro vegetal leather, que era do Perfeito Fortuna e Companhia Limitada, uns malucos do Alasca lá do norte. Era couro fazendo sapato e bolsa de borracha, de seringa, de borracha sintética, borracha vegetal. Os caras também não aceitaram? Não aceitaram, isso aí aceitaram. Aí foi para ser exposto isso. Ia ser exposto um professor alemão da Universidade do Pará, que estava tendo
desequilíbrio ecológico por conta de subprodutos do açaí. Aquelas palhas do açaí estavam poluindo, estavam tendo reações químicas em rio, estavam poluindo, matando peixe, estavam uma situação difícil. E esse professor conseguiu, junto com a Mercedes-Benz, montar uma fabriqueta dentro do Pará, usando essa palha para enxerto de assento de caminhão. Olha só. Isso gerou muito emprego, inovou pra caramba, e gerou divisa e resolveu o problema ecológico. Foi uma maravilha. Aí, no meio da papelada pra cá, eu morando num apartamento pequeno aqui no Jardim Botânico, de repente me chega um caminhão da Vasplog, com um container, com um banco de caminhão, parando na rua e tudo, Oliveira Rocha ali no Jardim Botânico. Doutor São Geraldo Magalhães, o que é isso aqui? Eu falei, não, é que nós viemos entregar o banco da Mercedes. Mas isso é para o Canadá, não é para cá não tem nada a ver com isso não. Aí, não, mas vai ficar aqui na rua, então. Não vai ficar não. Aí, resultado, quebraram o pallet, pegaram o banco, subiram, entrou pela minha varanda e o banco ficou na minha sala. Minha mulher que ia me matar ficou uma semana esse banco dentro da minha sala, porque foi pro lugar errado, não tinha o que fazer. E esse mesmo banco depois foi levado de volta e acabou. Eu encontrei com ele, eu digo, muito prazer, nos conhecemos, hein? Lá no Canadá. E a música? O nome do evento é O Espírito de Vila Lobos. Aí eu tive uma ideia. Eu digo, olha, eu conheci Robert Sadin, um grande produtor, vários Grammys, muito conhecido ele ganhou, só com o Herbie Hancock ele ganhou uns 5, como produtor musical. Diretor musical, produtor musical. Ele era o diretor de espetáculo. Aí eu digo, olha, o maior nome para interpretar o Vila Lobos chama-se Egberto Gismonti. E você estava fazendo essa curadoria. Então. Para esse espetáculo no meio desse evento. E o Vila Lobos tinha inspirações no samba, que ele era muito fã, e também na música nordestina. Eu, claro, como bom pernambucano, puxei logo uma sardinha e contratei aquela banda de pífano que eu conheci no ano anterior, que era a banda de pífano de João do Pife. E no meio do evento, aí o senhor Robert Sadin, o senhor faz o que o senhor quiser. Agora deixa eu botar essas duas atrações nas pontas, abrir e encerrar, e o senhor arruma o meio. Aí esse meio ele colocou. Aí foi Ciro Batista, um cello ensemble canadense para fazer uma média com governo os local, músicos locais, exatamente. E Michael Brecker para Solar Bachianos, o maior saxofonista vivo daquela época, né? Aliás, um gentleman. Que pessoa. Que músico e que cavalheiro. E aí fizemos a viagem. Egberto, dificílimo, como sempre, mas nós ficamos amigos de infância. E ele ficou mais amigo ainda do João do Pife. O evento foi um sucesso, assim, você não pode imaginar. Fechado, só E tem vídeo disso, vídeo corporativo, né? Foi muito emocionante. Cada ato, 5, 6 minutos. O de Egberto foi mais longo um pouco no final, que ele tocou um pouco de flauta, um pouco de violão, um pouco de piano, tudo solo. Uma coisa assim, um sonho. Esse foi o grande evento da minha vida. E o melhor estava por vir. Na volta, no avião, uma companhia canadense, que eu me lembro, e aí tá voltando, aí Egberto na primeira classe, a marra dele lá na primeira classe, e eu com a banda de pífano atrás. Aí João do Pífano, doutor Geraldino, eu queria tomar uma asinha. Eu digo, peraí. Aí chamei a comissária e falei, olha, a senhora atenda ele bem, que isso aqui é um patrimônio vivo, daí de fato é, até hoje, da música brasileira, mas ele não fala inglês, nem na verdade não fala nem português direito. Com todo respeito, seu João. Aí ele, daquele jeito de falar, aí não fala inglês nem francês, mas eu posso ajudar aqui. Ele quer tomar um uísque, dá pra ser uma marca. Nessa época tinha distribuição gratuita de aquelas garrafinhas de Johnny Red, né? Johnny Walker. Aí, claro, aí daqui a pouco ela chegou assim com o avental cheio. Eu falei, abre aqui. Aí eu abri a bolsa dele assim, até a boca, assim. Garrafinha, eu disse, isso não vai dar certo. E ele bebeu tudo, né? Bebeu tudo. Aí eu fiz que tava dormindo pra tomei umas 4, né? Deu aquela... Aí eu fui pro canto assim, fiz que tava roncando pra ele, aí ele ficava me cutucando. Você mandou o Miguel, e eles rindo, parecia, bicho, era um botando dedo no outro, assim. Eu tenho fotos disso, não tenho vídeo. E o Egberto lá na primeira classe? Não, o Egberto sem tomar conhecimento. Daqui a pouco ele me acordou assim, me empurrando, quase que jogando água em mim.
Aí quando eu olhei, ele tava com o olho em brasa, assim, porque todo tocador de pífano tem bigode, né? Ele com bigode sujo de aqueles picadinhos de avião, tem aquele gosto de sempre, né? Aquela mesma coisa. Aí ele, doutor Gerardino, o comer tá muito ótimo. Eu digo, calma, seu João, tá tudo bem? Ele tá bom demais. Aí eu digo, meu Deus do céu. E quando eu olhei para as pessoas, todo mundo olhando assim meio, né? Que ele tava perturbando, né? Aí ele, olha, aí quando ele, aí lá vem a comissária, quando a comissária vem, ele parou a mulher. Aí ela meio querendo passar para atender alguma coisa para trás do avião. Aí eu com a cara minha assim, aí ele, eu quero dizer à senhora que o avião tá de parabéns. Em português. Em português. Eu quero dizer à senhora que o avião está de parabéns. E o comer do cozinheiro está muito ótimo. Aí eu ri pra cacete, levantei e fui pra primeira classe. Abri a cortininha, tava Egberto lá dormindo, a touca meio coisa, eu acordei, ele, o que você quer fazer? Calma, rapaz. Aí eu contei essa história pra ele, tal e qual. Ele, eu vou lá pra trás então. Aí ele foi pra trás. O Egberto é sério? Assim, eu não conheço. Sério. Ele é muito divertido, mas é muito... Você tem que... e aí aprendi muito com ele. E depois aprendi muito com o Naná Vasconcelos, com quem eu trabalhei durante muitos anos, que aprendeu muito com o Egberto. Como se valorizar, como ser brasileiro e se posicionar no mundo, mundo afora. A nobreza que a gente tem que valorizar com respeito, mas a gente tem que se colocar bem nas coisas. Você viu isso acontecendo muitas vezes, Muitas, né? Milhões de vezes. Dá um exemplo, assim, porque isso é importante para as pessoas escutarem, né? Eu posso dizer, assim, por exemplo, com o trabalho que eu faço, eu vi isso, por exemplo, aprendi com Virgínia Rodrigues. Eu quero voltar depois para essa história do avião tá de parabéns, porque isso virou um filme. Porque o avião não acabou a história não, ainda. Então virou um filme. Ele voltou? Virou um filme. Virou um filme 20 anos depois. Eu produzi e dirigi com o Nilton Pereira. Convidei um amigo meu, cineasta de Recife. Levei Egberto para Caruaru 20 anos depois. Eles se reviram, fizeram um show juntos. Gravamos e lançamos pelo Canal Brasil a pandemia. Vocês entraram no avião para fazer Não fizemos no avião, mas relembramos todas as histórias. Que maravilha. E fizemos um show 20 anos depois. Isso tá no YouTube? Isso tá no Canal Brasil Play. Ah, legal. Tá disponível. E mais uma gentileza que a pandemia me fez foi atrapalhar o lançamento desse filme. Mas eu quero dar uma vida especial aí. O Egberto mais foi lá pra trás e falou que se divertiu. Ficou se divertindo. E durante 20 anos, quando eu encontrava o João do Pif, ele perguntava pro Egberto, que ele não sabia nem falar o nome. É Edberto. Era Edberto. É de Egberto, seu João. Que é uma figura maravilhosa. E o Egberto perguntando ao João, como é que tá o João? Como é que tá o João? Aí teve um dia que eu tive a ideia. E eu consegui convencer Egberto a fazer o filme, porque o Canal Brasil, aliás, disse que ia me dar um boost por causa disso, porque já era a 8ª tentativa de fazer um filme com o Egberto que não dava certo. Lidar com esses gênios é um talento, né? Mas aí é uma história de amor e o risco vale toda a pena. Eu te perguntei sobre essa questão essa história do Naná e de como levar o Brasil para fora, né? Com Virgínia Rodrigues, em 2001, eu fui convidado para ser tour manager dela. Eu trabalhava com vários artistas, não sei o que, sei lá, e eu fui convidado pela Paula Lavigne, pela Connie Lopes e a Meni Lopes, saudosa Meni Lopes, que era empresária do Gil, era da Natasha, e a Virgínia estava contratada, era um grande nome no exterior, especialmente nos Estados Unidos. E aí me convidaram para fazer uma turnê de 1 mês e meio. E eu fui e comecei a observar a grandeza dessa artista, mas também comecei a observar um certo preconceito na plateia, das plateias e do consumidor. É sempre um consumidor branco e careta, conservador. E o olhar sobre ela, inclusive tem até uma crítica que era a Cinderela da Bahia, que não estava muito distante de uma realidade, diga-se a verdade. Porque tinha uma origem humilde e saía daqui e ia para tapete vermelho e limusine, então hotéis de 6 estrelas, 5 estrelas, 7 estrelas, para voltar para uma comunidade na Bahia. Mas a forma de lidar com isso, a forma de se apreciar uma cultura vinda, é aquela coisa de olhar assim e falar, como é que pode uma mulher dessa, né? Porque ela é preta, gorda e de origem humilde. Aí não pode ser igual às outras pessoas, sabe? Então demorou um pouco para eu poder compreender esse olhar. E como se trata esse olhar?
Acho que tem formas E a Virgínia era muito explosiva, então eu acho que inconscientemente ela percebia isso e reagia mal. Às vezes tratava mal a plateia, às vezes tratava mal o contratante. Eu percebi isso. Trabalhei com ela muitos anos depois, muitas vezes depois, e eu percebia isso. Você sentiu isso em muitas audiências, Eu assim? senti muitas vezes. Não, e até hoje se sente. Tanto é que o termo road music está mudando para global music, muito por conta disso. Eu sou muito amigo de pessoas que estudam sobre isso, que pensam sobre isso, que dividem opinião comigo, sabe? Esse tipo de acontecimento, por exemplo, eu não deixei anos depois, quando eu fiz o trabalho com Dona Onete, que essa aí eu fiz um trabalho do começo ao fim. Porque era muito fácil, Dona Onete, quando apareceu para o mercado internacional, já apareceu idosa e vinda do interior e de origem humilde. Como que ela chega nesses gatekeepers para ir parar no exterior? Porque sempre tem uma explicação, né? Tom Zé foi o David Byrne, que... Não, como que ela... A gente investiu no Brasil. Primeiro tem que acontecer aqui. Se você faz um negócio aqui, tem que acontecer aqui primeiro. Tem que ser bom aqui. Você tem que preparar a coisa aqui. Não é chegar e, começou lá. A não sei que você more fora. Aí fez fora. Mas se você mora aqui, tá aqui... Aí a gente começou, eu e colegas sócios, né? Eu tenho um sócio no Pará, eu tive um sócio em Londres que me ajudou muito durante muito tempo, lançou os 3 álbuns fora, investimos juntos em publicidade, em marketing, e comunicando um artista maior. Não uma velhinha engraçada que começou a fazer música depois quando estava perto de bater as botas. Não, com todo respeito, não a Dercy Gonçalves da música. A Dercy é humorista, ela não é humorista. Ela é engraçada. Ela é safada. Ela tem senso de humor. Mas ela é muito forte, ela é muito aguerrida, tem uma história de vida incrível. Então, essa história atrás da música, ela muitas vezes, às vezes eu conto isso, e as pessoas não gostam muito, assim, é mais importante do que a música. A música proporciona isso. Mas você tem que olhar para trás, até porque na música se traduz muito da história, que são as influências, o que ela ouviu no passado, as brigas que ela viu, os problemas que ela presenciou. Ela foi professora primária no interior do Pará. Imagina a Barra Pesada, nos anos 50, 60. Imagina a quantidade, as crianças, o que as crianças diziam para ela quando estavam na confiança? Os horrores que ela aprendeu e como é que ela aprendeu a lidar com isso e aprendeu a amenizar a vida dessas crianças, a melhorar a vida dessas crianças. É um aprendizado muito grande. Ela se separou de um casamento aos 30 e poucos anos, acho que anos 60. Imagina, hoje em dia tem muita mulher que se separa e é puta. Imagina naquela época no interior do Pará. Inclusive ela foi altamente discriminada, né? Até hoje em dia, porque ter separado, né? E aí como que vocês criaram essa narrativa para vender essa história? Foi desenvolvida uma história. As pessoas sérias que trabalham sério procuram se informar com quem é essa pessoa, o que é que ela faz, como faz. E eu, em cima de todos os lances, eu e outros parceiros. Vamos trabalhar com ela? Vamos fazer assim. Vamos ficar em cima aqui. Não pode ser assim, sabe? Vai dar uma entrevista, eu não sou onipresente, não posso estar em todos os lugares. Ela teve uma carreira meteórica tardia, então, e ela mora no Pará, eu moro no Rio de Janeiro. Não vou acompanhar o tempo todo ela, mas as pessoas que a acompanham estão orientadas para tomar todos os cuidados possíveis, né? Inclusive, eu me lembro uma certa vez na Austrália, uma reportagem para a ABC, que é o maior canal de comunicação lá, e era uma entrevista para televisão e aí eu faço isso com todos os artistas, né? Eu brifo tudo, ó, você vai para tal lugar, é assim, é assado. Eu tinha explicado para ela que os aborígenes eram bunda suja de lá. Aborígene lá é mendigo. E a natureza lá é assim, assim, assado, blá, 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 a sociedade é assim, só tem branco. Blá, 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 blá. Aí lá, conversando com ela, e ela já estava um pouco entediada, que a entrevistadora é muito comum, como ela é uma velhinha querida, que é a avó que todo mundo quer ter, que é uma velhinha sagaz, gente boa. E a apresentadora parecia uma Barbie. Ela ia ficar, só faltava fazer guti-guti nela, né? Aí seria demais, mas tava quase isso. Aí ela já meio sem paciência, mas muito educada, muito atenciosa, como sempre. E eu tava sem paciência. E eu era o tradutor. E aí, mas eu traduzindo ipsis literis, tudo direitinho, fazendo o meu.
Aí teve uma hora que ela perguntou, ela falou, e vem cá, é similaridades daqui? Você percebe temos muitas coisas em comum, né? Tem um terreno tem muito verde, tem muito litoral, tem uma área seca enorme, que eu sei que tem uma área seca grande lá no Brasil também, e não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela exatamente, e vocês são muito parecidos com nós também, num aspecto, vocês trataram muito mal seus nativos, talvez até pior que os nossos. Aí eu traduzi literalmente. Aí ficou aquela situação, aquele mal-estar. Clima, ficou né? um climaço, mas que rapidamente foi mas ela botou todo mundo para pensar. Só tinha branco, claro, na equipe. E com certeza eu bati o olho, eu sou um bom observador. Modéstia à parte. E eu saquei na hora, todo mundo parou e certamente todo mundo pensou um pouco. Ela faz isso. Então tem que enaltecer esse lado dela também, entendeu? Entrega a música que é divertida, que tá cheia de coloridos e elementos variados, a poesia, tudo, fala de coisa. Ela fala para criança, ela fala para os velhos, ela fala de sensualidade, ela estimula o mais velho. Show no Circo Voador dela, lota o Circo Voador, as primeiras 500 pessoas são idosos. Chegam quando às 9 da noite estão lá, 10 da noite abre o portão, entram os idosos. Depois vai entrando os mais novos, os mais novinhos, né, chegam quando o show já tá na terceira, quarta música. Coisa linda, né? Isso é maravilhoso, não tem preço. Como que foi a homenagem que a UBC fez pra ela lá? Foi épico, foi um sonho. O Batman veio aqui e falou que foi emocionante, né? Exatamente. Me conta, como que vocês pensaram nesse evento, assim? Como que tudo aconteceu? Bom, houve o convite da UBC e ficamos todos muito felizes, né? A produção dela, ela ficou muito lisonjeada e tal. Como é que a gente faz isso? Aí pensamos num espetáculo e o lugar ideal para quebrar também até essas coisas do preconceito e tal, que isso existe em todo lugar, em todo momento, dentro de casa, no quintal, o Teatro da Paz, que é um grande teatro da elite paraense. E um teatro construído e que existe para fomentar a música clássica e a música maior. Música maior essa, não sei qual é, mas passa bem longe da música que apresentamos naquele dia, que é uma música excelente e talvez seja maior do que a maior, mas ela não fica... O que se define como música maior lá? A música clássica, né? Música para as elites, né? Uma MPB mais sofisticada, e música clássica, principalmente, que só vai a concerto de música clássica, basicamente, as elites, né? Infelizmente, era para ser mais... Existe lá um trabalho muito importante de algumas escolas de música nesse sentido, mas não chega, não alcança. Então foi muito significativo ela fazer esse show nesse local. Num teatro espetacular, lindo, e uma ocupação amigável e muito bonita, a plateia variada. Quais eram os desafios, assim, de fazer esse evento lá? Eram grandes, né? Primeiro, a possibilidade de encontrar resistência para, né, do fato dela. E também tem aquela coisa que acontece muito. O santo de casa não faz milagre, sabe? Às vezes a gente prepara um negócio tão grande para um artista na sua terra. Tem casos que não, tem casos que é até o contrário. Estava até falando com um amigo meu dia desse, tem uma banda do Sergipe, você deve conhecer aquele trio, Power Trio, The Bagios. Eles lá fazem show para 30 mil pessoas. Aqui no Rio fazem para 500, né? 400, sei lá. E aí no Sul deve fazer para 100, 200. Lá foi para 30 mil pessoas. Em Vitória, Espírito Santo, me lembro que tinha uma banda que era assim também. O meu sócio, que veio pro Rio com a turma do Cheiro de Vida, né? Também era uma banda instrumental que no Sul enchia e aqui era pequeno, né? São esses fenômenos locais. Né? Pois é. Mas tem o contrário também. Tem o contrário de fazer grande fora e lá dentro enfraquece. É muito comum isso. Tá mais comum do que esse cara. A minha observação, sim. E que é uma coisa de tacanho, né? Faz parte de um certo preconceito também, né? E principalmente se não for popular, muito popular, se não for cultura de massa. Mas graças a Deus, quando vocês propuseram que fosse no teatro, não teve essa resistência, Não né? teve. Tudo fluiu muito bem. Tudo fluiu excelentemente bem. Aí foram convidados alguns artistas muito significativos. Um mestre de carimbó, a Fafá de Belém, dois artistas LGBTQIA+, muito importantes, que é pode dizer consagrado, né, que é o Jalu, e o outro Aquino, um artista da nova geração, Aquino.
Tô esquecendo alguém? Não. O grupo de carimbó. Um grupo de carimbó muito bem. Então foi tudo muito bem representado. E aí a gente tinha convidado um artista local para fazer a direção visual, a direção de arte. Aí não deu certo lá a tratativa, não sei o que, data. Aí convidamos os Batman, o meu sócio, que é lá de Belém, da Âmbito Criativa, o Marcelo Arede, me sugeriu: fala com o Batman, você não é amigo dele? Eu sou amigo dele. E eu já fiz coisas incríveis com o Batman. Fiz, inclusive, um outro grande evento da minha vida, que foi um show de 3 músicas, que nem o do Alceu também. Também, mas deu ruim? Deu ruim, deu. Vou apagão. Blind Date. Você vai me contar esse show de 3 músicas com... Blind Date. Escreve Blind Date. Blind Date. Porque são tantos shows com 3 músicas que... E são os melhores, hein? Aí vocês chamaram o Batman. E aí ele muito delicado, muito sensível, ele procurou se conectar com artistas visuais locais, que foi no que fez muito bom, política de boa vizinhança também, porque chega de fora lá, é forasteiro e... né? Tá certo, tem que defender mesmo. E Dona Onete é muito opinada também, então ela quer muito sempre prestigiar. Eu para poder, eu convidei uma vez o Lírio Ferreira, que aliás fui supervisor musical do Baile Perfumado, filme dele, do Paulo Calder, de 97. E convidei ele. Mas Jordi, você faz muita coisa. Aí convidei ele para... que eu chamei Paulo Rafael para resolver a história da trilha, que é uma outra história, talvez para um outro dia. E para convencer ela foi difícil. Aí entrou uma co-diretora, que era uma mulher, pernambucana, mas era mulher. Aí fui botando a manteiguinha e tal, sei o que, aí passou. Foi um clipe. O Batman falou que ele lidou com várias... Festa do Tubarão, esse com várias, tipo... Lírio Ferreira. Vários obstáculos, né, do teatro, que ele pensou pra luz, mas que no fim ele botou a luz do chão e que foi lindo, projetou a luz na plateia, né? O Batman contou que foi lindo demais. Porque o teatro... Tinha as limitações, né? Não era nem isso. O teatro é muito lindo. Então o teatro tem uns afrescos, umas pinturas em vários lugares que eu acho que se não nunca, poucas vezes deve ter sido feito iluminação naqueles lugares. Então eu tô aqui com você, o show tá aqui entre você, e joga uma luz aqui no teto, porque o teto é tão lindo que, sabe? Aí tinha um telão de LED atrás, mas às vezes era muito mais insinuante, muito mais bonito observar o teatro. E isso, eu tenho certeza que a plateia notou isso. O Batman fez umas fotos, foram feitas várias fotos, e o registro em vídeo foi exibido, e aparecem imagens assim do teatro. O teatro é espetacularmente belo. É uma coisa impressionante. Eu só vi de fora, é lindo dentro. Impressionante. Né? Vem cá, agora já que você passou pelo Batman e falou do Blind Date, qual foi esse show aqui de 3 músicas? Blind Date é o seguinte, Blind Date, eu blefando, eu sou um ótimo blefador. Você blefa bem? Muito bem. E eu sou um bom jogador. E aí eu vendi para o Lincoln Center Performing Arts, que eu era consultor, freelancer deles, em Nova York, show de verão também, uma outra época, não, já anos 2000 e tal. E eu propus um show que nunca tinha tido, que era Naná Vasconcelos, que eu trabalhava com ele, com DJ Dolores, que eu também trabalhava com ele, mas não se conheciam. Eles tinham feito um trabalho que se cruzaram en passant, que era um trabalho de sonorização de uma exposição, uma instalação sonora. E aí eu levei o Dolores uma vez que eu tava, o Helder de Dolores lá na casa do Naná, você sabe que eu tava em Recife, e aí eu os apresentei, tem até um vídeo do dia que eu os apresentei, foi bem engraçado. E depois fomos comer carne de sol e conversar sobre esse espetáculo chamado Blind Date, Encontro às Cegas, Encontro às Escuras. E aí eu vendi essa ideia pro Lincoln Center. Na hora fecharam comigo e tal, fiz a proposta, conversei com os artistas, o Naná me puxou o tapete, desistiu. Aí acabou sendo o Blind Date, acabou indo com Siba, convenci o Siba aí. Esse encontro já existia antes, você levou, foi a pauta? Não existia nada. O Blind Date foi um conceito que você vendeu pros caras? Eu vendi a ideia, Blind Date, que era um encontro às cegas, que não teve. Maravilhoso, não teve. Não teve. Aí teve com o Siba, Blind Date com o Siba. Era Dolores, Siba, Lucas dos Prazeres, tremendo percussionista, e Yuri Queiroga, baixista, que é um tremendo produtor, que tem um show hoje com Pedro Luiz. Sim. Edu.
E o Lucas Prazer foi cria do Naná, um percussionista que eu trabalhei com ele, que a gente tinha que pedir autorização ao juizado de menores para ele fazer o show, que ele tinha 16 anos quando tocava com o Naná a primeira vez. Ele participava de uma banda chamada Mundiça Chique, 2002. Mas o que aconteceu nesse dia aí? Não, aí é o seguinte, aí teve esse show. Aí, mais à frente, o Batman sempre me pedia sugestões para o Multiplicidade. Eu trouxe a Mir Deodato de volta ao Brasil depois de não sei quantos anos para fazer um show com a Big Band, do jeito que ele fazia antigamente. Aí fizemos isso, foi maravilhoso. Aí o Batman introduzia um artista visual para interagir, um artista visual e uma música, né? E uma atração musical. Que era o Breno Pinesti, se não me engano, foi. Fez uma cenografia maravilhosa, uma caixa, um negócio. E depois, mais uma outra coisa, um negócio com o Hermeto, que eu não trabalhava com o Hermeto, mas eu ajudei a ajudar na curadoria das ideias e tal. Contratei o Hermeto, não sei o que, né? E aí, finalmente, esse ano vamos fazer o quê? Eu digo, vamos fazer um blind date, mas era o blind date que não tinha tido. Aí eu voltei e falei, na tua chance de se redimir comigo, tu me deixou na mão naquela situação, e agora, vamos fazer? Vamos. Tem dinheiro? Vai ter. Aí arrumei um dinheiro lá com o Batman, organizamos, deixamos a banda de sobrevivência, ensaiamos 2, 3 vezes em Recife. Batman queria ir, e aí acabou ele não indo, porque deram um drible nele, não queriam que ele fosse, alguma coisa assim. A galera dá mesmo, né? Mas amanhã, tá ensaiado. Eu tenho a fita desse ensaio. Aí ensaiaram, fizeram 2 dias de ensaio, e eu fui pra Europa com o Naná. Ficar um mês com o Naná na Europa, e para voltar, para vir direto pro Rio, para o Teatro Oi Casagrande, direto. A única situação era que a gente saiu da Polônia, no interior da Polônia, um festival, carro, 2 aeroportos e um voo de 14 horas para chegar no Rio, na primeira classe, eu classe econômica, né? Tudo bem. Aí tudo pela arte. E aí chegar no teatro, montar o show mais montado, tudo pensado, tudo a equipe de Recife tinha chegado, houve um passadão rápido ali na passagem de som, Raul Mourão com aplicações de instalações visuais e tal, 2 do não sei quem, e aí coxia, eu desmaiei, dei um cochilo de 1 hora, morto, Naná também, tá, mas Naná firme, como sempre, e ele depois que estava na guerra, ele não negava fogo. O difícil era levar ele pro fronte. Entrou na guerra, ele ia. Ele não perdia pra ninguém. Aí, muito bem. Aí começa o espetáculo. Teatro lotado, uma maravilha. Mais uma vez, mais um show da minha vida. Eu me amo, porra do caralho. Eu me abraçado com o Batman. Aí, porra, que maravilha. Tem até uma funcionária minha que fez um gif pra mim. Eu me amo, que eu já tô tocando. Aí eu me amo, que coisa maravilhosa. A terceira música, apagou tudo. Foi aquele apagão que houve no Brasil, que acabou a luz do Brasil de ponta a ponta. Caramba, você tava nesse blind date. No blind date, na terceira música aconteceu isso. Eu tava na coxia. Aí sai todo mundo. E pior é que demorou horas pra voltar, né? Demorou muitas horas. Muitas horas. Aí até descobrimos que não tinha mais jeito, nós falamos, vamos voltar pro palco, a gente faz acústico. E a plateia sem saber o que estava acontecendo. Não tinha notícia, não tinha nada. Aí, e não podia ligar celular, porque estava na plateia também, aquelas coisas, né? Quem estava lá ficou esperando. Aí saíram umas 200 pessoas, ficaram ali, 800 pessoas, não sei, a capacidade acho que é 1.100 pessoas. Mas ficaram no café ali, no café não, em alguma área, porque estava tudo escuro. Gente, pra quem é mais jovem e não viveu isso, eu fiquei aqui, eu e meu sócio, e a pessoa que eu namorava na época, por horas. Porque se tinha iPhone, eu não tinha. Eu tinha aqueles negócios, Teletrim, a gente olhava na internet aqui, né, pelo computador. Quando a gente saiu aqui, a gente desistiu de esperar, tipo 1 da manhã, foi o dia mais assustador da minha vida, porque a gente saiu de carro daqui pra ir pra Barra e não tinha sinal, né? Não tinha nada. Nada. Era apocalipse. Mas é o seguinte, aí o Naná aí teve lá, eu subi no palco também, tava tudo escuro mesmo aí. E eu fiquei tocando percussão, ficou fazendo uma jam session. Os Dolores com um agogô, eu tocando um tamborim. E o Naná fez, vamos sair, vamos descer aqui, abre aquele portão lateral e vamos sair na rua, as pessoas virem atrás. O Naná teve uma ideia brilhante
de segurança. Artística e de segurança. Sair, isso é uma técnica do Hermeto Pascoal, faz isso até hoje, né? De sair só com a plateia atrás. A plateia vai atrás dele, sai pelo lado de... Mas nesse caso era uma questão de segurança. Pra plateia sair em segurança. Tá tudo escuro. Aí lanternas, né, da produção, de pessoas de lanternas, e as pessoas foram saindo do teatro. Depois que o teatro foi evacuado, aí acabou a brincadeira, podemos voltar. Aí voltamos. E ainda me lembro, nós estávamos num hotel aqui em Ipanema, no 12º andar, tivemos que subir tudo de escada, eu carregando as coisas dele ainda por cima. Ainda passei por essa. Vindo de viagens da Polônia. Econômica, né? Da Polônia. Ainda digo, eu mereço mesmo. Ainda tem que carregar tudo até o 12º. Mereço mesmo, é. Aí, mas foi danado. Aí, esse show entrou pra história. O Multiplicidade fez uma data redonda dessas aí, 10 anos, sei lá, de 15 anos, 20 anos. E o Batman falou, o maior evento do festival foi o Blind Date. Foi esse dia. Ficou marcado na vida de muita gente, né? Com certeza. Quem foi não esquecerá jamais. Você tá falando dessas pessoas geniais todas, né? Eu acho muito legal a gente falar, porque você falou que foi o empresário da música instrumental em determinado momento, né? Me conta um pouco dessa aventura, que a música instrumental no Brasil às vezes não é muito valorizada, mas a gente tem ela viajando o mundo, né? E você ainda não me respondeu por que o Naná te ensina muito sobre valorizar, né, mostrar o poder da nossa música fora. A figura do Naná já fala isso. O Naná era um cara baixinho, um olho para cá, outro para cá, no pernambucano, nascido de família humilde, morava num bairro de classe média baixa. Ele era contra todas as apostas. E a arte levou ele para níveis, né, de realeza. E ele soube dar valor a isso e nunca deixou Pernambuco para trás, sempre levou a música nordestina e a música brasileira de um modo geral, aquelas ideias dele de floresta, de sons de floresta e tal. E depois incorporou o mundo todo, o som dos pigmeus. O Naná ia para a África para assistir caçada de pigmeu, para ficar vendo como é que eles faziam, que sons eles emitiam um para o outro para se comunicar. E ele sampleou na cabeça dele e ficou reproduzindo em uns apitos que ele pesquisou e ficava usando isso nos apitos. O cara tem uma visão, uma dimensão muito grande, né? Uma criatividade muito grande. Agora, a forma que ele se posicionava diante das coisas, né? Em tese, ele seria uma presa fácil, aquele tal preconceito que eu falei mais cedo. E como que ele lidava com isso? Muito bem. Ele era um príncipe, um rei. Então você, para chegar para falar com ele tinha uma capacidade de... Ele sendo um cara baixinho, ele falava com a pessoa de cima para baixo. Se fosse um cara alto, ele fazia uma simulação, ele estava sempre altivo, olho no olho, falando sério, com respeito, mas ele tem um tom de voz assim também, tal, que impunha mais mistério e mais autoridade ainda por cima. E fazia o que ele queria, o que tinha que ser feito, e artisticamente correto. Qual é o valor, Geraldinho, do cachê? É tanto, bom, não. E morreu, deixou tudo organizado na vida dele, para as filhas e para a viúva. Deixou tudo organizado, tudo pensado. Cara super importante para a cultura brasileira e para a classe. Quem observava Naná aprendeu muito com isso, né? Ele tinha seus deslizes de temperamento, às vezes. Normal, né? Às vezes... E com quem que você acha que ele se inspirou para aprender a lidar com a situação dessa forma? A minha impressão é que foi a Guilberto Gismonti. A partir do convívio dele com a Guilberto, a história conta isso muito bem. E o Guilberto conta muito a história dele assim também. Eu percebo claramente esse momento na carreira dele, os discos da SM, que a Guilberto fez com ele, o Dança das Cabeças. Naquela altura ali, o Naná já tinha conhecimento, já tinha carreira e tudo mais, mas ali foi um turning point, foi um upgrade na carreira dele, um passo de gigante ali, porque os dois ganharam o mundo ali de uma forma maravilhosa, né? E o Egberto
fortaleceu essa autoestima necessária, sabe? Que a gente muitas vezes não tem. É aquele famoso... Que, aliás, felizmente eu nunca mais ouvi falar, mas que ele foi mencionado, a expressão, mas a história continua a mesma, que é o complexo de vira-lata. Né? E isso ainda existe, se você de certas formas, né? Eu posso pular aqui de um assunto para outro rapidamente, vou fazer uma lembrança aqui de uma história, não é exatamente um complexo de vira-lata, mas assim, uma precipitação, uma coisa que me incomodou muito durante muito tempo. Eu, como exportador de música, fomentador e exportador e incentivador e promotor de música brasileira, especialmente para o exterior, eu sou empresário da Orquestra Imperial desde o começo. Então é uma coisa altamente brasileira, carioca e tal. Nunca tivemos um centavo de ninguém de incentivo para sair do Brasil. A gente fazia turnês fora, com 25 pessoas viajando. A gente conseguia fazer as turnês porque os cachês eram bons a certa altura, no meados dos anos 2000. 2005, 2010, 2012. Só uma dúvida. Pro que você faz, a gente ter esse câmbio assim, é bom ou é ruim? Como assim? Para o que você faz, né? De exportar a música brasileira para fora. A gente ter o câmbio nesse disparate de 5 ponto alguma coisa. O câmbio? Você fala para agora, de agora. Olha, não dá para falar de nada. Porque ao mesmo tempo ficou barato para eles levar a gente. Não, as passagens aéreas estão inviabilizando tudo. Você está falando de hoje. Sim. As passagens aéreas estão cuidando de... Então esse câmbio é muito ruim para a gente exportar. O câmbio é ruim e pior é que o preço das passagens aumentaram, independentemente do câmbio. No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. E esse ano está acontecendo um fenômeno de muita desorganização de logística dos aeroportos e dos aviões. E muita gente com muito prejuízo. É no mundo inteiro isso. Tá caótico. Perda de bagagem, voos superlotados. Você sabe que eu passei 20 dias em LA, foi a primeira vez que eu vi o preço na história, que eu vou para os Estados Unidos desde muito novo, que eu vi o preço subir de um item no período que eu estava, e o preço do Uber, meu amigo, por conta da alta do combustível nos Estados Unidos, virou um negócio absurdo. A gente está vivendo um momento muito difícil, agora que requer muita calma nessa hora. Eu já previa isso, de certa forma, já que mudamos de assunto. Não, mas a gente vai voltar rapidinho para o Orquestra Imperial. Então vamos terminar isso aqui. Vamos lá. Aí eu percebi depois que outras big bands brasileiras que foram nascendo depois, ou que foram despontando depois, outros combos, começaram a incursar no mercado internacional com cachês muito mais baixos. E eu achei isso tão ruim, sabe? Eu digo, poxa, isso está sendo... Eu cheguei a conversar com alguns agentes, sabe? Eu digo, por que vocês estão fazendo isso? Não, porque a gente tinha passagem já paga pelo governo para ir para a China, e a volta ficou barata, e a gente fez os cachês mais baratos. Lascou o negócio. Outros artistas passaram por isso também. Com artistas brasileiros ou com artistas africanos também, sem longe de qualquer preconceito, mas chegavam com qualidade e com cachês muito mais baixos. Isso é dumping. Né? Então, isso é precipitação, é ansiedade. E esse tipo de ansiedade, agora tá bom para onde eu queria vir. Esse tipo de ansiedade é coisa muito comum e muito visto durante a pandemia. Tanto na parte das lives, quando começou aquela coisa de live. Todo mundo falando de graça, mal feito. Graça, mal feito. E edital, artista renomado entrando em edital para tomar a sopa de quem estava passando necessidade. Aconteceu isso algumas vezes, sabe? Culpa de quem? Não sei, não estou aqui para culpar ninguém, mas está errado, pô. Entendeu? Não podia ter acontecido isso, sabe? Uma orientação, no mínimo. Né? Foi uma péssima ideia, né? No mínimo. Não foi uma maldade de ninguém, mas isso é a vontade de estar presente, que não estou encontrando saída, vou por aqui. Calma, pô. Sabe? Se precipitar, piora. Não adianta. Eu acho que a gente não consegue mensurar, né, direito, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, mas eu acho que a forma como... Eu sempre dou o exemplo da Coreia, porque tudo bem, é um disparate, mas o que o K-pop fez em 15 dias... Eles passaram pela mesma incerteza que a gente, né? Os caras em 15 dias estavam fazendo live para não sei quantas milhares de pessoas, cobrando ingresso, cobrando skin digital para você. Então assim, mas é outra coisa, Clemente, K-pop. Não. Os caras olharam e falaram, peraí, parou o mundo, só temos o digital, como que a gente transforma esse negócio? E a gente perdeu essa chance, porque de repente estava todo mundo fazendo uma live tosca no Instagram. Pois é.
Sem menor pensamento estratégico, sem cadastrar essas pessoas que estavam assistindo, sem nenhum short link que desse entrada naquilo para você cadastrar essas pessoas que estavam chegando na live. Então, assim, foi tipo um blind date no ponto de vista estratégico, porque se alguém que faz uma live para 10 mil pessoas de graça, pelo menos que essa pessoa deixe o e-mail, qualquer coisa que fosse. Poderia ser a live dentro do Close Friends, então podia fazer alguma coisa para jogar para dentro de um lugar fechado, mas ninguém pensou em nada, né? Mas isso aí foi uma coisa flagrante. Eu escrevi um artigo para uma revista Música e Mercado, no meio da pandemia. E eu apontava para isso, que essa precipitação e a falta de diálogo também das partes, sabe? Eu só não sabia que artistas grandes tinham pego o edital para fazer essas coisas. Alguns casos. E fazer comercial de fazer live com cachês baixos também, ou de graça, de graça assim, dependendo da circunstância, ok, mas esse negócio de baixar valor, que também não tinha muito como medir valor, também não dá pra caçar bruxa aqui agora. Não, a gente não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo, mas mesmo assim, a maioria dos movimentos foram meio de desespero. Ou por questão terapêutica mesmo, de preciso fazer preciso fazer alguma coisa, ou fazer de qualquer maneira. Esse fazer de qualquer maneira, normalmente prejudica o mercado. E as marcas, na época, tinham duas palavras-chave na minha visão ali naquela época, que era oportunidade e oportunismo. Oportunidades muitas, porque estava nessa situação de penúria de oportunidade. Aí vem o oportunismo, né? Então, não tem mocinho no mercado. Não tem patrocinador mocinho, não existe. Não adianta. Então, as coisas eram migalhas, ou então um grande artista fazendo por um valor menor. Aí o mais baixo estava mais ferrado ainda. E grandes artistas fazendo por valores altos também, porque eu recebi uma tabela de valores que eu queria fazer um vídeo no canal sobre isso, mas aí me proibiram eu soube os valores, mas não podia falar sobre os valores, e eu fiquei, assim, tipo, chocado que existia aquele dinheiro na mesa, e ao mesmo tempo muitas pessoas não botando equipe porque queriam ganhar aquele dinheiro inteiro, entendeu? Mas era artista do pop ou... De todos os tipos, todo mundo que fez com Ambev, por que eu fiquei sabendo? Porque em algum momento teve um movimento das editoras de querer pegar um pedaço daquela receita que estava entrando via marcas, porque é como se fosse um DVD, e aquela discussão que tá todo mundo tentando arrumar um jeito, né, de pegar um dinheiro. Então, por conta disso, eu fiquei sabendo dos valores. Entendi. E eu fiquei chocado, porque grande parte fazendo em casa sozinho, podendo botar equipe, etc. Mas aí, esse é um assunto profundo, que merece reflexão, né? Acho eu, porque isso você está falando sobre o mercado. Eu entendo, tá, a concorrência, mas cada vez que a gente tem um estúdio montado aqui, com bastante equipamento, mas a gente tem o Nas Nuvens, e teve o Mega, e teve o AR, mas sempre que alguém muito bom do nosso mercado começava a mixar um DVD em casa no quarto e cobrava 1/10 do preço, você está destruindo a cadeia produtiva como um todo. Sim. E isso foi acontecendo, não vou mais mixar, não vou mixar no meu quarto. O cliente, por sua vez, também está meio cagando, se acha que todo mundo é surdo e que não vai mudar muito a qualidade, começa a ter isso. De repente a gente tinha um mercado mainstream mixando, tô falando antes de pandemia, tá? Nos últimos 10 anos, preferindo mixar no quarto dos engenheiros de som, que resolveram não pegar o dinheirinho em vez de fazer num estúdio bom. Mas aí também é culpa de todo o mercado que começou a achar que um DVD pode ser mixado num quarto, né? Mas o que acontece é que sempre que tem esse movimento do desespero versus ansiedade versus ganância, alguém tá ganhando dinheiro e começou a mixar no quarto. Mas e aí o cachê que vai baixando como um todo? De repente, e aí de repente não tem mais. Pois porque em algum ponto quebra tudo, né? Sim. E você sentiu isso de muitos artistas do internacional baixando o cachê, né? Não, naquela época sim. E agora, o fenômeno agora, eu tenho uma imagem para isso, muito clara na minha cabeça, que é o seguinte, imagine duas placas tectônicas chegando aqui, a pandemia para mim foi isso. Chega aqui, bate... E aí começa aqui. Isso aqui é 2020. 2020, a bola tem que rolar. Então a bola rolaria aqui assim. 2020 houve
essa questão geológica, essa falha geológica aqui. Aí, 2020 aqui, vem 2021. Tudo que estava para sair em 2020 está aqui preso. 2021 começa aqui, com muita produção e pouco escoamento, especialmente do ao vivo. Você vai produzindo, vai fazendo as coisas, mas não tem show, não sabe se vai ter, como é que vai ter, vai produzindo, artistas novos, os velhos, com todo respeito, fazendo novas produções e tal, aí de 2022 chega. Aí fica isso aqui é uma anomalia. Então, muitos festivais, quando reabriu o mercado, no mundo inteiro, as programações já estavam pré-estabelecidas porque já tinham patrocínios e contratos fechados com artistas de 2020. Aí ficou um slot pequeno de alguma desistência ou algum outro que morreu, não sei o que, sei lá, que aí entra um novo. Você imagina a confusão disso aqui tudo. E aqui no Brasil, se você pegar... Eu assisti uma palestra recentemente, muito bacana, muito relevante, no Festival de Inverno de Garanhuns, que, aliás, muita honra. Eu fui o produtor musical dos 3 primeiros anos. Legal. Que esse ano fez 30, sobre programação. E eu fiz umas perguntas incômodas lá, aproveitando a carona de uma amiga que fez uma pergunta incômoda lá. Porque você aproveitou e falou assim, deixa eu ser incômodo também. Comigo mesmo, vamos nessa. Que era, por que Marina Sena está em todos os festivais? Ela perguntou, com bom humor, né? Mas, pegando carona nisso, as programações são muito parecidas, sabe? Que tanto artista, pô, sabe? Eu acho que um festival, quando você está na Europa e você vê o mesmo... É muito comum você fazer uma turnê na Europa e encontrar com os mesmos caras no aeroporto e no saguão de hotel. Mas faz sentido. É um continente que recebe artistas do mundo todo durante uma certa época. Se você tem uma banda aqui do Leblon e vai fazer uma turnê lá, é uma oportunidade única para quem está na Itália, para quem está na Espanha, numa mesma época. Mas, gente, acabou o mundo quase que acaba. Volta o mundo. E as moscas são as mesmas. Mas qual foi como que responderam a pergunta dele? Eu só ouvi não da Marina Sena, aliás foi da Marina. A maioria gaguejou, mas e ficou por isso mesmo, né? E a tua qual foi? Não, foi em cima disso, assim. E aí gaguejaram também? Eu fiquei sem resposta na maioria. Porque tinham 4, 5 debatedores, todos inteligentíssimos, muito bons. Teve uma que se levantou para ir ao banheiro na hora que eu fiz a pergunta. Da manhã, não sei se por desconforto ou por... Eu não sei se ela não gosta de mim, não sei o quê. Mas a questão... Eu até citei uma cria minha, guardando as devidas proporções, ao invés do K-pop, não fiz nenhuma fortuna, mas assim, eu criei um projeto na pandemia. Quando eu vi que o negócio não ia demorar muito, eu criei um projeto chamado Primeiro Abraço. Eu primeiro estava procurando um teatro, alguém de casa pequena, média no Rio, para quando a coisa abrisse, daqui, o tempo que for, fazer shows com duplas inéditas. E eu vou convidar as duplas e são vários processos. Primeiro, vou apresentar o Arthur Lindsay pro Nego Léo. Vou apresentar Paulo Rafael, que participou, e Zé Renato. Só consigo, o João Brasil pro Zero. Um babalaô com um super produtor de mashup e tal. Creme Rins com abacate, fazendo essas junções divertidas. Marlon 7 com o baile do Zé Pretinho com o cara da guitarrada, com o Manuel Cordeiro. 2 bailes. Aliás, Marlon tá com uma gravadora também, né? Não, ele trabalha pra aqui. Ah, então é essa aqui, ele me falou muito. Ele trabalha pra cá, ele produz pra cá. Eu acho que ele tá meio sócio de alguém que é sócio da fábrica. Eu acho que tem isso aqui. Exatamente. Pô, eu fiquei tão feliz por ele. Ele tá produzindo vários álbuns pra eles e ele é praticamente um sócio. Uma Rocinante, que a gente tem que falar antes de terminar. Você tá trabalhando aqui, né? Diversão e arte, consultoria pra cá e pra quem quiser. É só me procurar. É bom Soluções. Vamos lá, diversão e arte. O Geraldinho falou pra mim desse conceito 720, né, que eu falei no início do vídeo, que é realmente você poder trabalhar com artista em diversos formatos e inclusive o próprio artista hoje ter diversos formatos de negócio, né, ou um label, ou seja o que for. Né? O 720 porque 360 é muito pouco, né, 360 graus que é o modelo 360 graus Music Business,
É muito pouco. Tem que dar pelo menos 2 voltas. Um motivo bom é que a música é infinita e tem infinitas possibilidades de negócio. O não tão nobre é que a vida é tão dura que a gente tem que se virar, tem que ter uma produtividade, uma hiperatividade maior do que se pensa. Porque se parar, cai. É andar de bicicleta. É exatamente isso. E aí, poxa, mas eu não tenho esse vigor todo. Arruma parceiros que tenham esse vigor, não sei, te vira. Tem tantas possibilidades, são tantas possibilidades de negócio na indústria e no meio. Você me falou isso, né? Que a tua vida é ter bons parceiros para poder estar em Com diversos certeza, negócios diferentes, com certeza. Agora eu queria fechar a tampa do primeiro abraço. Do primeiro abraço e versus programações. Então, assim, os fracos e oprimidos não tem vez no fracos e oprimidos, é a forma franciscana de falar dos artistas novos, pequenos, que não tem uma máquina por trás, ou que ainda não para poder chegar em algum lugar, parte do zero. Então, mas para sair do zero é muito difícil, especialmente nessa situação aqui. Então, isso aqui precisa de ser dissolvido para voltar e a bola voltar a rolar para um lado e para o outro. Não rola a bola bem agora. Não rola bem porque está todo mundo confuso e isso aqui está assim. Então isso aqui tem que se dissolver. É muito claro isso para mim. Acho que para todos. Só não vê quem não quer. E para piorar um pouco, tem essa questão das programações, sim, sabe? Isso aí é um problema. Porque hoje a gente está vivendo uma época maravilhosa de muitos festivais, mas com poucas oportunidades. Muito poucas oportunidades. O empresário da oportunidades. Mariana Sena veio aqui, queridíssimo, e ele falou sobre isso. Inclusive ele falou a dificuldade que ele mesmo tem de trabalhar os festivais, porque eles são muito fechados, os curadores são amigos, e a galera que circula normalmente acaba indo em todos. E eu acho que nesse ponto, e são festivais subsidiados, né? Então talvez poderia ter que uma determinada cota do festival não pudesse repetir. Seria bom alguma coisa que desse mas um refresh, para isso, né? A gente não tá na Europa. Isso aqui são milhares de artistas, entendeu? E outra coisa, o Koala faz isso. Isso é muito bom. Pega uma Marina Sena e o Zezinho das Couves, o desconhecido. Aí depois bota em Mato Grosso. Aí depois bota... O Coma faz isso bota também. Bota Chiquinho da Silva, e depois Ney Mato Grosso, e depois Gal Costa. Porque o festival tem que ter plateia também, né? Mas ao invés de deixar o cara para aquele começo, aquela abertura que não tem ninguém, vai botando ali no meio, vai entremeando e vai dando oportunidade e vai mostrando valor. Você já foi no Roskilde Festival? Não. Na Dinamarca? Não. Pô, você vai, é incrível. Eu já fui 3 vezes. A última vez que eu fui, Dona Onete, aí tinha uma banda, uma francesa com uma onda bem retrô, aqueles tecladinhos vintage, aquelas coisas bem francesas e tal. E depois teve Mesbel, pai do Noise Guitar, um japonês maluco. Noise Guitar, todo mundo aqui. Dona Onete e depois uma banda neo-viking, só com percussão, pedra e madeira e couro. Isso é diversidade, né? Cara, todo mundo feliz, curtindo tudo ao mesmo tempo, entendeu? Isso é um sonho. Por que não pensar em fazer isso aqui de alguma maneira, de algumas vezes? Essa de intercalar já é alguma coisa. Aí, voltando, meu primeiro abraço, que eu consegui gerar muito conteúdo, eu criei 10 duplas, consegui produzir 5, as outras 5, um morreu, o outro não sei o quê, desistiram, não deu certo, mas eu acertei no milhar, porque foi uma forma de produção, de geração de conteúdo, foi estimulante, uma parceria maravilhosa com o Teatro Solar de Botafogo, que o primeiro abraço literalmente foi, a piada era essa, como estou sempre querendo ser engraçadinho, não sei o que e tal, aí era o primeiro abraço, na verdade, começava virtual de alguns processos, gravavam, mas eles se conheciam mesmo no palco na hora do show. Muito prazer, meu nome é fulano e tal. De verdade. De verdade mesmo. Essa era a graça. Pô, projeto legal, hein? A Maria é uma querida. Mas eu fui atrás de patrocínio, todos. O Léo Franco, uma pessoa maravilhosa. O teatro é excepcional. Porque essa dificuldade que você falou sobre espaço é a mesma para captar patrocínio, né? Era a mesma coisa. Aí eu fui nos caras que estão patrocinando esses festivais, mesmo, tem uma marca de cerveja que eu procurei, os caras cagaram um balde. Tudo bem, curadoria, né? Eu não fui charmoso o suficiente, né? Não sei. Mas os artistas não agradaram, sei lá, não sei. Mas o fato é
E outras bandas também que eu trabalho, que eu com muito orgulho. Tem uma banda da Baixada Fluminense que é uma alegria de viver pra mim. Qual é a Trabalhar banda? Banda Gente. Olha que São legal. excelentes. Qual é o estilo deles? Cara, é Brasil, é rock Brasil. Eles eram camisa preta até 2017. Aí foi entrando Brasil na história. Tem samba com rock, mas é feito com muito... Conhece Pretinho? Pretinho é da Baixada. Banda Gente, ela é de Mesquita e Nova Iguaçu. E de Recife, meus amigos do Combo X, Gilmar Bola 8 e Bactéria. Gilmar Bola 8 é cofundador de Chico Sá e Sessão Zumbi. Se não fosse por ele, não tinha nada daquilo, porque ele levou Chico para ver um ensaio de uma banda dele chamada Lamento, que ele participava, Lamento Negro, que eles tocavam James Brown e Tim Maia com tambor de maracatu. E aí pirou a cabeça. Aí juntou as pontas. E o outro é responsável pelos teclados psicodélicos do Mundo Livre S.A. Os dois pretos foram defenestrados de suas respectivas bandas. Tem alguma coisa errada aí. Isso é um assunto para outra ocasião. Mas Tu jogou uma bomba, hein? eu abracei o projeto com muita alegria há alguns anos e eles estão aí. Agora, também numa luta danada. Aliás, quem você quiser trazer aqui, fala pra mim, a gente marca, tá? Ótimo. Porque eu quero que esse espaço seja democrático. Ótimo. Pela proximidade, a Banda Gente é uma boa, que estão aqui do lado. Não, porque assim, a tendência dos espaços, né, só complementando, né, o que acontece naturalmente. Você começa, ninguém quer vir, você começa, e aí de repente quando bomba, fica impossível de quem é pequeno vir. Então, como eu também tô nessa minha jornada de construção de audiência, eu não quero que o lugar, na hora que ele dê certo pra mim, seja impossível pro pequeno chegar, né? Isso é muito bom. Isso é importante. Então, não dá para pensar em progresso se você não pensar em diversidade. Isso não é pauta recente. Isso é sempre. Né? Isso é sempre. Não adianta. A história da monocultura, que eu estava falando antes da entrevista, do empresário ter um artista só, que é muito difícil. Lady Gaga tem que ter um. Mas ali é um caso de Lady Gaga. Mas se não é Lady Gaga, você pode ser empresário aqui, ter um sócio e tá, como o americano chama, touching the base. Qual é teu signo, cara? Virgem. Caralho, eu ia falar isso, que eu sou virginiano também, por isso que eu perguntei, mas o ascendente é onde? Eu não sei. Tu não é um virginiano meio estranho. Não sei. Não, porque você é um cara que é organizado, mas é caótico, né? Eu sou. E tem um tipo de virginiano que é assim que eu sou. Mas eu sou exatamente assim. Eu preciso de um. Eu sou meio hiperfoco, assim. Não, Se eu me colocar em diversas situações, eu enlouqueço. Não, mas aí em cada um eu tenho um foco. E esse touching the base é sempre assim. Por exemplo, nessa mesa aqui, eu trabalho com tudo isso. Então eu tenho, como é que tá aqui? Tá tudo bem? Aqui tá bom? Como é que tá você? E você? E você? Tá tudo bem aqui? Aí é isso aqui. Enquanto o meu checklist dá pra perguntar, dar bom dia pra todo mundo aqui, eu consigo fazendo. E tu de noite acorda pra anotar coisa, aqueles malucos? Eu faço também. Eu mando e-mail pra mim mesmo. Tu manda e-mail pra você mesmo de madrugada? É tipo eu, cara. Vem cá, pontos que eu não quero deixar passar, a gente tem tempo ainda. Tem aqui essa questão do intercâmbio que você falou, né? Internacional, levar coisa pra lá e pra cá. E você falou do empresariamento da música instrumental. Fiquei com muita curiosidade de entender um pouco mais sobre isso. Não, isso foi uma época, foi uma golden age que eu tive muita alegria. Aquela sorte que eu tive lá no começo da minha carreira me acompanha até hoje em vários momentos, em várias situações. Inclusive eu estou vivo agora falando com você, depois da pandemia, de ter quebrado minhas pernas e tô voltando e tô inteiro. Não foi fácil, né? Para ninguém, para mim em especial foi péssimo. Mas eu era empresário de Léo Gandelman e uma coisa muito parecida, falando parecido, o excelente trabalho que eu vinha fazendo com o Léo, que foi facilitado, porque ele é muito facilitador, ele é um grande empresário também. E nessa época, tem uma história muito boa para contar aqui, você que gosta de história boa. Então eu era empresário dele, por exemplo, do Márcio Montarroz, que foi o mentor dele, foi o cara que foi o primeiro cara da era moderna brasileira, da música brasileira, de dizer, você pode ir atrás do seu sonho e não precisa ser músico para tocar com um grande nome, ou ser músico Você não precisa só fazer ser gig. funcionário. Fazer guigueiro, como chama, sei lá, como queira. E ele desenvolveu uma carreira solo e vertical, né? Na época. Ele foi o primeiro dessa geração. Primeiro e incentivou o Léo a fazer isso. E o Léo foi eternamente grato. Então o Léo, eu era empresário do Léo, e o Léo,
Morava em Nova York. Ele morava em Nova York, na verdade, porque ele queria morar em Nova York. Era glamour, desculpa, viu, Léo? Mas a verdade era essa, você sabe disso, né? E aí, aí eu ficava dependendo de uma vinda dele para poder fechar 10 shows. E fechava. Se ele morasse aqui, talvez assim ele tivesse certo também, porque se ele morasse Porque aqui. lá Valoriza. tem isso. Mas ele chegava, cara, ele não conseguia voltar, porque a gente enchia de show, e só show bacana. Só show foda. E a gente ganhava muito dinheiro com show corporativo e investia. Vamos bancar um show lá em Belo Horizonte, num teatro foda, não sei o que, eu fazia e lotava. Aí trazia música americana, lotava. Sempre muito charme, muita coisa. E o Márcio Montaúz, comecei a trabalhar com ele, com o comendador, com o comandante. E aí o Márcio, muito figura. Aí o Márcio abriu uma casa, Giraldia Up Jazz, na Rua Maria Angélica. Um pequenininho, um clube de uma charutaria, um negócio, uísque, conhaque, charuto, jazz. Casinha para 40 pessoas, ingresso caríssimo. Creme de la creme. Aí, temporada, eu vou inaugurar, querido, preciso inaugurar, vamos chamar o Léo, porque o Léo é o maior nome da música brasileira no momento, instrumental, e ele me der favores, e vamos chamar ele vai fazer 4 semanas comigo, de quinta a domingo. Puta merda. Aí eu falei com o Léo, ele não tem como dizer não. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer, meto um show segunda e terça, você tem que arrumar show segunda e terça pra botar um dinheiro pra dentro, né? Aí ele arrumou a passagem, que ele tinha um negócio com a American Airlines, o Márcio. E o Zé tinha um apartamento aqui, ficava fechado aqui no Leblon. Aí, aliás, no apartamento que morava João Gilberto, Oswaldo Montenegro, Jair Rodrigues, Léo, era meio MPB que morava nesse prédio. Onde? Aqui no Leblon? Era no Rio Redondo, Rio Design Center, exatamente. Tá lá até hoje. Tem uma história depois do Oswaldo Montenegro, essa não dá pra contar não, mas... Ô, Geraldinho, tu podia dar uma cancelada no teu compromisso. Não, mas aí são 7h30. Deixa eu terminar essa daqui. Então você vai se atrasar. Não, deixa eu terminar essa daqui. Aí o Márcio convenceu o Léo. Agora, era um sábado, e o Léo me ligava e dizia, pede a ele mais não sei quanto, porque tinha um percentual de bilheteria que era peanuts, era amendoim. Mas o Léo ia lá e, quando o negócio estava fechado, ele... Olha, eu pensei bem aqui, peça a ele não sei quanto. Puta merda. Aí eu ligava pro Márcio. Aí o Márcio ficava puto. Tá bom, tá bem. Aí ligava pra ele, ok. Aí ele, mas agora pensando bem, aí queria mais um pouquinho. Eu digo, ai meu Deus do céu. Aí eu liguei pro Márcio. Quando eu liguei pro Márcio, ele, eu já entendi. Diga ao Léo, que Léo é bem judeu, né? Aí diga ao Léo que não me venha com papo de sinagoga, porque eu sou bispo macediado. Mandou essa? Eu liguei pro Léo, morri de rir, contei, ele riu pra caralho, resolvida a questão. Mas aí você resolveu empresariar vários outros. Aí eu era procurado. Aí os festivais me procuravam. Aí eu distribuí o baralho. Aí, muita alegria, muita honra, fui empresário do Paulo Moura, fiz vários projetos com ele, não era empresário exclusivo. Brasil e exterior. Era Brasil. E Cama de Gato, Pascoal Meirelles, Mauro Senise, J. Moraes, Mingo Araújo, André Neiva, Carlos Malta e Pifo Moderno. Era uma época maravilhosa, que acabou, foi um momento. Isso isso é exatamente em que época? Meados dos 90 até começo dos 2000. Por que você acha que teve esse Golden Era aí e por que não tem mais? O que tem de mudança? Comportamental? Virou uma outra coisa. Em 2005, eu fui produtor musical de um filme chamado Brasileirinho, que era para falar do chorinho. Ali estava nascendo uma nova música instrumental brasileira que hoje impera, que é uma música brasileira instrumental, não é música instrumental brasileira. É uma música do Hamilton de Holanda, do Yamandu. Não, então tudo bem, só trocou a turma, né? Mais ou menos, mudou, era outra coisa. Tinha mais glamour, eu acho, sabe? Tinha um negócio mais, sem querer ser sophisticated, ali mas... pelo anos 90, eu lembro que eu tinha uma banda e a gente fez alguns palcos das cervejas, né? Eu não me lembro qual era. E eu me lembro do Vitor Biglione tocando em Jeribá, num festival de uma cerveja nova, que a gente estava, tinha Celso Blues Boy.
E esses eventos tinham a música instrumental. Então, assim, tinha uma banda grande que eu esqueci quem era, tinha Celso Blues Boy e tinha Vitor Biglione. Tinha mais eventos instrumental. Não, esse evento não era instrumental. Ah, não era. Mas tá. tinha esse tipo de artista no line-up de coisas que não eram. Entendi. Então parece que foi indo por reduto, e hoje é algo que acontece, mas quem não tá no reduto nem sabe que existe, né? Exatamente. Aí eu fui curador de um festival, por coincidência, por ocasião de Lei Rouanet. Aí virou instrumental. Você sabe que Lei Rouanet porque a isenção é maior. A isenção é maior. Aí em 2013 me convidaram para ser curador de um Conexão Rio. Aí eu fui à forra e fui à festa, porque eu resgatei alguns desses instrumentais antigos e eu tinha dinheiro. Eram 80 shows no Rio de Janeiro. Que beleza, uma maluquice, hein? Isso foi épico. Isso é maravilhoso. E foi a Vivo que patrocinou, meu amigo Curu, lá de Belo Horizonte, que tinha esse projeto Conexão Vivo, que lançou mais de 1.000 artistas entre álbuns. É uma maravilha quando o festival desse consegue entrar numa marca patrocinador, grande, né? Fomentando e variado. Tudo. O primeiro álbum do Dona Nete foi assim. Eu contratei Dona Nete, ela já estava gravando, estavam terminando um álbum dela. Ela não tinha carreira, mas ela tinha um álbum. Aí eu contratei ali, porque eu fui fazer uma série de TV, outra atividade minha também, que eu dirijo, além do Avião de Parabéns que eu fiz uma série chamada Brasil Adentro, Música do Pará, que foi onde eu conheci melhor a música paraense, né? Tem até jambu tatuado no braço aqui. Olha só. E depois eu fiz Pernambuco, Brasil Adentro, Música de Pernambuco. Como que foi lá em Belém? Eu fui pra lá uma vez, eu fiquei chocado, porque eu conheci várias pessoas, né? E cara, eu amei o Tecnobrega. Vou te confessar que eu amei. Só que é uma piração, porque as versões não têm autorização de porra nenhuma, né? Então os caras mudam a letra dos sucessos mundiais, mas eu achei aquilo muito legal, cara, porque é muito original, na verdade. É muito. Né? Eu fiz aqui, uma vez eu fiz um show no Circo Voador, Orquestra Imperial recebe Música do Pará. E aí veio Gabi Amarantos, que era então desconhecida, era Gabi e Tecno Show, que era uma banda de Tecnobrega. Mas era uma banda ao vivo, mas tocando Tecnobrega. E o La Pupunha, que era uma banda maravilhosa. E o Aldo Senna, que era meu Guitar Hero, que eu via em rádio AM de Recife. Um cara maravilhoso. A guitarrada do Pará é um negócio... Aliás, a música do Pará, ela é num todo. E, anote aí, viu? Suraras do Tapajós. Que grupo forte. É um grupo só de mulheres. Elas fazem parte de um grupo, de uma associação, chamada Associação de Mulheres Indígenas. Suraras do Tapajós. Suraras é guerreira na língua da Borari, que é a língua dela. É em Santarém. O Pará é tão gigantesco que Santarém fica a 1.100 quilômetros de Belém. Dá 4 dias de barco, 1h40 de avião. Imagina só, tudo no mesmo estado. E em Alter do Chão, que é um paraíso turístico de lá, que é tido como o Caribe, amazônico e tal, as margens do rio Tapajós, tem uma cena musical que é um negócio impressionante. Então tem uns mestres, tem o Silvan Galvão e outros mestres de carimbó lá, que fazem uma música diferente do que a gente conhece no Pará, porque o que engrandece mais ainda, que já são vertentes da música tradicional deles. E que, na verdade, é muito pop, né? É que nem a banda do trabalho da Dona Onete é ultra pop, mas é carimbó. A banda foi se moldando nesse sentido. A Surara do Tapajós é um show que eu acho que vai acontecer com muita força no Brasil. São 12 mulheres no palco que se revezam entre cantar e tocar percussão. É muito vigoroso e elas tocam músicas fazem covers de Dona Onete e de outras músicas mais conhecidas lá do norte e tal. É muito envolvente, são lindas. E elas estão rodando os festivais? Estão começando. Eu acho que vai acontecer, é questão de tempo. E é muito impressionante. Eu acho que pro exterior, mais ainda. Você assistiu lá, num festival? Eu assisti lá, é altamente encantador. Depois fui na associação delas, conheci algumas, conversei bastante, conheci melhor o trabalho delas. É um trabalho que vai de dança para música, para artesanato, tem muita política no meio, elas são muito conscientes, muito aguerridas, são maravilhosas. Você pode anotar esse nome, que isso aí é... Você sabe que eu voltei de lá, eu fui jurado de um programa de música da Rede TV local, né? E aí eu voltei, cara, com a ideia de fazer um podcast lá, né? Tipo, com patrocínio grande, porque não dá pra fazer direito sem ser um patrocínio, e entrevistar todo mundo. Só que é difícil, cara, de conseguir o patrocínio pra isso. Porque era ficar lá 15 dias e 4 por dia e entrevistar todo mundo, porque tem que dar voz pra essa galera, né, cara? É. Principalmente que o podcast começou a ser assistido por muita gente, mas muita gente do mercado também. Então é uma chance de botar essa galera no foco, né? Sim.
os produtores locais, até porque quando a Pablo apareceu, ela tinha muita coisa do Tecnobrega, né? E os produtores ficam meio ali, cara. E eu queria que eles saíssem, eu conheci vários, que eles viessem produzir aqui em São Paulo, mesmo que seja de lá, né? Mas acaba que pessoas saem de lá, estouram com esses produtores, e esses produtores ficam lá e ninguém sabe quem eles são. Né? Porque depois a galera começa a produzir no eixo Rio-São Paulo e essa galera fica ali meio jogada, ganhando mal. Isso tem em qualquer coisa, né? Vamos falar da Rocinante um pouquinho? Gran finale. Vai chegar um pouquinho ali. Então, olha, a gente falou sobre... Pô, cara, por que você tem que sair antes? Tem Marcelo e você era aqueles que eu ia revirar a ampulheta. Aqui a gente tem Marcelo e Uca. A gente passou aqui por Orquestra Imperial. Tem você, o primeiro empresário do Lenine, que eu acho que isso aqui tem que ser falado, que é a tua história. O Lenine foi quando eu vim morar no Rio. Eu conheci o Lenine aqui no Rio. Eu era amigo dos amigos dele, dos parceiros dele lá. Que era Lula Queiroga, que estava morando lá já na época. Eu tinha voltado, morava no Rio, voltou para lá. E o Braulio Tavares, que morava no Rio, mas vivia muito para lá de lá também. E aí eu cheguei aqui, primeiro empresário. Quando você viu a primeira vez, você pirou e falou: esse cara Não, já conheci. Ele já era foda. O Lenine já era foda do berço. E ele já tinha tido um disco com sucesso, que é o Baque Solto. Sim. E quando eu o conheci aqui no Rio, ele tinha os planos do Olho de Peixe. Aí eu conheci Paulinho Albuquerque, que era diretor, tinha recém-inaugurada Velas, gravadora Velas, com o Vitor Martins e Ivan Lins. E o Paulinho foi um dos caras... Eu tive muitos gurus que me adotaram profissionalmente ao longo da vida, que eu tenho gratidão a cada um deles. Eu queria chamar alguém para falar da Velas, porque também é um selo... revolucionário. O Olho de Peixe foi o trabalho que a gente fez com o Olho de Peixe foi um negócio histórico. Então, mais do que ter sido o primeiro empresário do Lenine, eu fui empresário, produtor, iluminador, segurança e tudo mais do Olho de Peixe. Esse foi um trabalho incrível. Quer falar um pouco sobre isso? Foi um álbum... Esse disco, quando chegou até mim, ele já era... Quando eu cheguei até ele já era algo reconhecido mundialmente. Era, completamente. Chegou a isso. Primeiro nós começamos a trabalhar o Brasil inteiro. Como era... Em princípio a gente pensou em fazer um show com alguns percussionistas, que era o grupo Baticum, que era Suzano, Carlos Negreiro, que faleceu recentemente, grande mestre, Jovi Joviniano, Beto Cases, e Murilo Orelli. Eram 5 percussionistas. E o Lenine. Não tinha baixo, era o groove e as percussões fazendo as timbragens. E convidados, de vez em quando tinha o Carlos Malta, de vez em quando tinha o Paulo Mui Laerte, o Rodrigo Campelo de guitarra e tal, não sei o quê. E aí, aí o Suzano conseguiu condensar tudo e resolver tudo, Lenine e Suzano. E aí viajava eu, Lenine, Suzano e Denilson Campos. Eu fazia luz, produção e empresariamento. E a gente ia pra guerrilha, 4 pessoas. Você acha que foi esse show que levou o disco junto? Porque esse disco chegou em muita gente. Não, né? Total. E depois exterior também, né? Quando abriu as portas pro exterior, foi uma época que a relação já estava muito, muito cansativa, já desgastante com o Lenine. E paramos de trabalhar. E, sinceramente, eu só tenho a agradecer, mais uma vez, sabe? Isso aconteceu comigo algumas vezes. Foi uma separação dolorida, porque eu apostei muito, me devotei muito, mas realmente cheguei num ponto que não dava mais. E eu já estava começando a fazer outras coisas, justamente sentindo que ali estava me repetindo, sabe? E às vezes é necessário nas relações. Quando essas relações se acabam de 10 anos de empresariamento, você falou aqui, pô, é muito frustrante. É muito frustrante. Mas às vezes tem que mudar mesmo para dar um refresh. Ou para ir para um lugar mais baixo ali, para um cantinho que não é o que você estava querendo ir, ou para ir mais para cima, que alguém consiga alavancar, traga algo de novo, né? A gente tem que perceber isso e entender como transformações que sejam boas. As separações, eu estava falando brincando aqui, mas sério, uma boa separação é muito melhor do que se apaixonar. Entendeu? Quando você consegue se libertar, é um livramento. Aí você passa a ter outras possibilidades. E bom para os dois, às vezes um sofre mais, mas com o passar do tempo, pô, pode crer, se eu não tivesse me separado naquela hora ali, eu não estava nessa agora, que às vezes está muito melhor. Sim. E se tivesse continuado, o outro ia ficar arrastando corrente e os dois iam pro buraco juntos. Sim. Provavelmente. Você falou sobre a questão desse teu olhar e teu sonho de profissionalizar, né, tipo os artistas, a cadeia produtiva da música, que eu também tenho esse mesmo sonho. E é claro como ter aprendido a língua inglesa foi predominante nessa história, né? Você imaginava, quando você começou a estudar o inglês, o quão isso seria importante na tua vida?
Foi totalmente intuitivo, as coisas foram acontecendo, mas isso é inegável, né? Isso aí, se você não soubesse expressar, já era, né? Então porque essas conexões são absolutamente fundamental. Né? E eu nunca fui um aluno de inglês. Eu era capa de disco, lendo capa de ouvindo as músicas que você deve ter ouvido também, deve ser um pouco uma geração Cara, nessa sua. Como eu sou de 73, o que me pirou foi o rock nacional. Então era aquele momento em que então, a minha geração... Felizmente não tive a minha geração tava ouvindo música em português, né? Não, mas me trouxe benefício pelas boas letras de Djavan, pelas boas letras de Caetano, mas o ideal foi então, o inglês. Eu fui aprender o inglês bem mais tarde e mudou a minha vida aos 30 e muitos. E eu falo pra galera, porque assim, como isso pode ser um diferencial na tua vida, né? Mais uma língua. E agora com o mundo globalizado, a música latina tomando uma proporção nas DSPs enorme, né? Cada vez tem, você pegar o top 50 global, o que tem de música latina, então o inglês ou o espanhol possibilita que você, né, voe mais alto e te abre um monte de possibilidade. Quando você falou aqui, começa como intérprete, que abre uma possibilidade de network, a gente brasileiro sabe fazer isso muito bem. E eu queria muito falar sobre vários assuntos, porque você conviveu com o David Byrne ali, com o sócio dele. Me fala rápido, assim, dessa experiência com o selo deles ali, porque... A Loaca Bop? Não, Loaca Bop eu conheci na época que eu ia muito a Nova York, foi aquela época Tom Zé. Aliás, o David Byrne veio ao Brasil em 96 para uma visita curatorial. Ele veio na Encolha. Ah, é? É, e aí ele saiu eu entreguei para ele um saco desse tamanho aqui, com fita cassete, e nessa época era um terror, porque tinha um clipe de uma banda que era dentro de uma fita de videocassete com um vídeo, né? E muita fita demo. Muita. Era o que ele queria. E eu mandei um montão pra ele, nem me recordo aqui o que é que foi. Alguma coisa deve ter entrado em compilações depois. Mas aí fiquei muito amigo do sócio dele, Eyal Everlev. E várias vezes, indo para os Estados Unidos, a Orquestra Imperial, ele nunca perdia um show da Orquestra. Ele, o Chrissy Hynde também, não perde um show da Orquestra Imperial quando tá ou na Europa ou nos Estados Unidos. Onde tiver, ela tiver na área, ela, pum, o Tom ela Zé aparece. Sai desse saco aí? Não, Tom Zé já tinha sido lançado por eles. Já tinha sido lançado. Estava sendo lançado nessa época. Mas eles lançaram alguns artistas brasileiros. Lançaram o Mais Dois, né? Não, Mais Dois não foi com eles, não. Mas lançaram alguns. Nenhum com o sucesso que teve o Tom Zé. Chegaram a lançar uma compilação com o Tim Maia, que eu ajudei no lançamento. Você falou que acabou não dando certo. Não deu certo. Né? Não deu. Deu certo com um Tim Maia nigeriano, William Oniebor. Essa história é maravilhosa. Que é Onde Está o William Oniebor. Essa aí foi foda, porque além do trabalho do disco, que eu, aliás, eu tinha visitado a Loaca Bop um ano antes do lançamento desse disco e falado, e aí você tá falindo, porque ele tava falindo. Estavam falindo. E tá falindo porque você tá investindo no negócio do passado, era CD. Aí ele, com um ano depois, deu uma virada com CD e mais, com vinil. O vinil do William Oniebor, que era caríssimo, gerou números muito expressivos e shows também, que eles tinham participação nos shows. Shows promocionais de um artista que não existia, mas aí tinha David Byrne fazendo com a Big Band, com as cantoras daquele backing vocal, as africanas belíssimas, grandonas, aquela coisa espiritual, não sei o que era funk, mas que era funky, mas era espiritual também, africano. E em Londres, a partir de Londres, para Estados Unidos e Canadá, era com David Byrne. Eu tentei trazer para o Back to Black. Abrir negociação, não rolou. Esse show. Aí na Europa era um espetáculo parecido, sendo que era Damon Albarn, do Blur e do Gorillaz, que era o cantor principal, quer dizer, que fazia o William Oniebor, né? E uma banda parecida com essa. É um negócio muito interessante que eles fizeram. Aí eu me ligou e falei, você ficou me sacaneando que eu faço negócio do passado, estamos aqui, ó, ganhando dinheiro, tô quase rico de novo, vendendo vinil e vivendo de música do passado. Maravilhoso, né? A gente tem aí um ressurgimento do vinil. E o vinil, eu queria falar um pouco disso aqui. Só fala do Yuka, porque a gente é fã do Yuka. O Yuka eu dei um golpe branco. O Yuka é meu amigo
eu vim morar no Rio, fiquei amigo do Yuca. Não, um pouquinho depois. Eu acompanhei as primeiras gravações do Rapa. Uma casa que eu morava no Jardim Botânico em cima, que eu falei mais cedo. Aquela da Maria Angélica. Exatamente. Família... Em frente era o Discover. E era muito comum o neguinho ia pro Discover, farra, dia de semana. E nessa época eu tinha mais disponibilidade de tempo. Aí 2 da manhã me acordava, o neguinho doidão saindo do Discover, neguinho aceso, me acordava pra fazer festinha de 2 horas da manhã, dia de semana. Que beleza, hein? Mas eram artistas muito queridos e tal, e eu tava ainda num certo deslumbramento, me chegando, não sei o que, eu recebia bem, como sempre, eu receberia hoje também, mas hoje em dia acho que não, estava amanhã. Olhando assim no olho mágico, assim. Exatamente. Aí e era uma casa e podia fazer barulho de madrugada, era uma beleza. Festa 24 horas, party people. E aí o Rapa, eu acompanhei as primeiras gravações do Rapa, do primeiro álbum, etc. Ficamos amigos dali. Íamos pra show no Ballroom juntos. E o Rapa eu levei pra Nova York em 98, num daqueles festivais que eu fui curador, Brasília Music Festival. E o Yuca me entregou mais do que 97. Me entregou 98. Me entregou muito, porque ele tava lá a banda toda, já era um grande no Brasil, segundo, terceiro álbum, já tava bombando. E estavam lá num motelzinho meio chuleba, não sei o que, começaram a reclamar, primeira vez que começaram a reclamar. Eu, rapaz, bola baixa, isso aqui tô começando, pô. Eu falando com o empresário e tal, não sei o que, mas aí tudo beleza, tudo certo. O Yuca foi o único que me pegou no camarim, me puxou pra um canto e falei, Geraldinho, por que o Rapa? Porque eles estavam para tocar no Central Park para 5.000 pessoas. Uma situação altamente privilegiada. Isso que álbum no Brasil? Era o primeiro? Era o... Porra, não lembro. Já era o Rapamundi, já? Acho que era. Era um que tinha um boneco assim. Sim, então eles estavam grandes aqui, né? Aí o primeiro show internacional deles. Aí eu arrumei um dinheiro com a Warner, que pagou as passagens, e arrumei o resto, eu banquei lá. Aí o Yuca perguntou, por que o Rapa? Ou seja, ele era um cara que tinha uma preocupação muito grande dos questionamentos dele. Por que ele está ali? Por que eles estavam ali? Ninguém nunca lhe ocorre. E o que você respondeu? Eu não me lembro exatamente. Eu fiquei mais encantado com a pergunta do que... Não tenho lembrança do que eu falei. Mas essa pergunta me marcou muito a minha lembrança dele, sabe? E aí, muitos anos depois, ele me chama para ser empresário depois de ter feito aquele projeto. Que foi, eu esqueci o nome agora. E aí o primeiro álbum solo dele. Aí eu tô aqui e tal. Aí batemos na porta do Paulo Junqueiro. Paulo Junqueiro, recém-voltado de Portugal, assumiu a Sony. Foi a Sony. E aí arrumamos dinheiro, vamos lançar esse disco. Aí, quando eu fui bater a mão no álbum, Canções para Depois do Ódio. O álbum parecia uma pintura de um artista expressionista americano, que eu esqueci o nome agora, que o mesmo quadro ele pinta e repinta 8 vezes. É fácil identificar ele porque tem muitas camadas. Aí, isso não é saudável, né? Mas ficou lindo. E no caso dele, ele gravou e regravou várias vezes. Vários intérpretes entraram e saíram do álbum Participações. E aí... E foi uma confusão danada ali da parte burocrática. E eu consegui uma grana. Passei 3 meses para desembaraçar, consegui encontrar os intérpretes e pagar todo mundo que estava naquela obra final. E ele não queria lançar. Aí o que eu fiz? Eu combinei com pessoas, eu levava ele para casa dele, para morar num castelo lá em cima da Tijuca. Eu digo, olha, a gente tá indo lá agora. E eu levava pessoas de opinião que ele respeitava. O Batman foi numa dessas. Você não pode dizer que o disco é ruim. Se você não gostar, você fala que é bom. Senão você não vai comigo. Eu vou fazer... Se você não vai ver de jeito nenhum. Não, tá fechado, beleza. Todo mundo que foi realmente gostou e convenceu ele. Os que acharam bom, disseram que estava ótimo. Então, houve um convencimento. Eu acho que ele nunca soube disso. Mas eu consegui realizar dessa maneira. A capa foi feita por ele. E tinha uma história de um crowdfunding também que ele tinha feito com as pessoas que trabalhavam com ele antes de mim e prometeram muita coisa, ele prometeu muita coisa. O Yuca era brilhante e completamente caótico, né? Agora, é inteligentíssimo, um grande amigo,
uma conversa maravilhosa. A gente tinha uma relação muito especial. Mesmo antes de ter trabalhado, e a gente trabalhou numa época muito difícil. Mas como eu sempre fui muito de acreditar até o último minuto que eu via que a saúde dele estava indo embora, mas eu sempre acreditava, quando eu olhava para ele, quando ele estava mal, eu pensava, esse cara é tão bom, é tão brilhante, e ele é tão poderoso, que vai ser um Stephen Hawking. E se ele chegar a isso, eu vou estar do lado dele, sabe? Só com a pupila. Eu vou conseguir trabalhar com ele assim, porque ele é tão brilhante que a gente vai dar um jeito, vai dar um nó, mas infelizmente não foi assim. E foi isso que me motivou. Acreditar no trabalho com Dona Onete, até hoje não é fácil, porque tem um etarismo muito forte. As pessoas... Eu, quando comecei a trabalhar com ela, tinha 73 anos, primeiro álbum. Muita gente desacreditou, falei, tá velha. Eu ouvi isso. Do mercado internacional, principalmente. E aí, às vezes, realmente, a opinião indelicada tá certa. Mas no caso dela, não estava de jeito nenhum. Por que não acreditar sempre que é possível? Lógico, quando você está diante de uma situação que é impossível, é impossível. Mas se há possibilidade... Você vai até o fim. Eu vou até o fim. Que no caso é a morte. Se morreu, aí realmente fica difícil. E ainda assim dá para trabalhar com a obra. Né? Com o legado. Mas vivo é bem melhor, né? E eu sempre acredito nisso. Ó, a nossa ampulheta tá acabando. Você precisa ir, mas eu vou te... Só pra gente falar rápido, porque isso aqui é lindo demais. A gente mostrou no início esse vinil, que eu achei de uma beleza. E você contou que a bolacha sempre tem a ver com a capa. Sim. O que faz desse selo uma coisa mais bacana ainda de investir, né, em fazer um fonograma dessa maneira, com tanto capricho. Exato. Você presta consultoria para eles, é isso? Exatamente. Tudo começou aqui, eu presto consultoria para esse rapaz aqui, esse jovem, belo rapaz aqui, Silvio Fraga, que é um tremendo compositor, um tremendo arranjador, violonista. E quando começamos a conversar sobre a carreira dele, comecei um trabalho com ele. Ele é diretor de uma gravadora que tem esse esmero, uma fábrica de vinil, que é uma das 3 únicas do Brasil hoje, que é uma fábrica de chocolate. É uma delícia você ir lá visitar, quem puder e quiser, em Petrópolis, fábrica Rocinante, marca uma visita e vai. Eu quero trazer ele aqui, pô. É encantador, vai trazê-lo, boa ideia. E ele é muito articulado, muito inteligente. E uma gravadora que está lançando coisas incríveis e tem um estúdio maravilhoso, com equipamento todo vintage, super bem cuidado, um lugar lindo na Serra aos pés da Serra de Araras. É muita coisa boa junto. Então eu digo, olha, meu irmão, você não é uma coisa só. Eu me lembro do Peter Gabriel, aliás, eu vi com a camisa da WOMED, que é um festival criado pelo Peter Gabriel. Na Nova Zelândia, né? Esse aqui foi na Nova Zelândia, boa observação. Ah, porque tá escrito aqui, né? Não, eu li. Ah, pô, sacanagem. Aí não vale. O WOMED é um festival do Peter Gabriel, que é um artista que começou no Gênesis, saiu do Gênesis, criou uma carreira tão boa quanto solo, criou esse festival, que é um festival que não tem Marina Sena em todos os dias, tem bem variado, e tem gente do mundo todo, e desculpa, Maria Sena, eu estou usando como piada aqui, como referência, mas você está me entendendo. E há um selo, Real Road, e um estúdio, Real Road, que é uma referência, inclusive o Rapa gravou um álbum lá. É um puta estúdio. O próprio David Byrne, né? Um cara que se reinventou pra caramba. Então, o Peter Gabriel é um pensador, é um artista pensador. Esse cara é isso. Então, eu digo, cara, você é Rocinante é você, então não vamos trabalhar o seu álbum, vamos trabalhar o todo. Então, a gente tá bolando uma ideia chamada Noites Rocinante. Rocinante, pra quem não sabe, é o nome do cavalo do Don Quixote. E a partir da Noite Rocinante, criar shows, residências no Rio, em São Paulo, com os artistas da companhia, que são interessantíssimos. Acompanhem Rocinante Gravadora, que realmente é muito especial. A produção deles é muito boa. Alguns artistas da Bahia, alguns artistas de São Paulo, alguns artistas do Rio, e eles estão aumentando o elenco. Lançaram um álbum do Macalé com o João Donato, né?
E vem mais coisas boas por aí. Tudo gravado no estúdio lá de Araras. O homem falou que é tudo feito com... É muito bem, é muito legal. A gente até vendeu um Tubitec, fiquei até feliz que foi pra eles. Dá gosto de trabalhar com eles e de trabalhar estimulante. Vem cá, pra gente fechar mesmo, você falou que você blefa bem. Eu acho que na música, às vezes a gente tem que saber blefar, principalmente às vezes que você não tá ainda dentro, você tem que jogar. Qual o maior blefe que você deu na tua carreira pra gente fechar o papo? Ai, meu Deus, que pena. O maior de todos, assim, o blefe, aquele que foi um turning point na tua carreira. Rapaz, olha, eu vou ser sincero a você, quase tudo que eu faço, eu blefo. Então eu sou muito feliz de estar no jogo. Querido, pô, eu te atrasei, mas a gente quase foi até o fim. Brigadaço. E querendo trazer pessoas aqui, me fala, tem meu contato, só falar comigo. Pô, muito obrigado. Vamos abrir esse espaço pra mais gente. Vamos nessa. Tá? Conte comigo. Obrigado, OBC, mais uma vez, mais um convidado incrível. Olha quanta história. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.